Fala, galera! Cafezinho da melhor qualidade, gente. Hoje eu posso dizer que o nosso programa aqui no podcast é quase que uma realização, porque a gente vai ter hoje com a gente aqui um grande amigo, meu amigo pessoal, para mim, um exemplo, uma pessoa que eu tenho maior admiração. E a gente vai estar aqui para falar sobre tudo, e é muita história. O paraense de coração, nasceu só em Minas Gerais, mas paraense, parte grande da história de Ananindeua, eu tenho hoje aqui para a gente conversar, o meu amigo Manuel Pioneiro. Pioneiro, bom ter você aqui, cara. Muito obrigado, Osmar. Esse café com o Osmar, há algum tempo eu estava esperando para estar contigo, tomar esse café. Nós que já tomamos tanto café junto, mas esse é um café especial. É verdade, né? Pioneiro, como bom mineiro, só faltou o queijo aqui, né? A gente vai falar de tudo. Na verdade, tu nasceu em Minas Gerais, mas tu é paraense mesmo, né? Como é que foi essa história de vinda tua para cá? Olha, eu nasci em Minas Gerais, com 12 anos de idade, meu pai veio para o Pará, com aquela oferta, homens sem terras para terras sem homens, Sim, propaganda muito feita aquela época na Voz do Brasil, que hoje sim. não é mais ouvida, né, Osmar? No nosso Mas tempo eu via. Mas no nosso tempo, nossos pais, nossos avós, nossos parentes mais antigos, todos ouviam. E a gente automaticamente fomos influenciados e viemos para o Pará. Então, a minha terra, a minha pátria praticamente foi Pará. Cheguei em Rondon do Pará, Bom Jesus, Tocantins, com 12 anos de idade e até hoje estamos aqui. Pioneiro, a história de vir pelo sul do Pará, Rondon, isso te influenciou a ser esse cara hoje ligado ao agronegócio, à agropecuária? Porque isso veio, nasceu aqui, né? Com 12 anos você não pegou Olha, isso de Minas. já pegamos de Minas. Quando nós viemos de lá, meu pai e meu tio eram sócios os dois. Sim, Tinha um pedacinho de terra, de 30 alqueires de terra, e nessa propaganda, meu tio, que era um homem visionário, e meu pai o acompanhava, sim. aí falou para o meu pai: vamos para o Pará, Zé, vamos aumentar, ter 4, 5 vezes mais a terra que nós temos. Aí meu pai falou: eu topo. E vieram os dois para cá, e nós, garoto, 3 filhos, homens, meu pai, tinha meu tio, Como era o nome do teu tio, Pioneiro? Lúcio Antunes, Ah, ex-prefeito de Bom Jesus, várias vezes prefeito de Bom Jesus, o homem que criou o município de Bom Jesus, um homem sério, um homem que me ajudou a ser deputado estadual. sim, então esse Um homem sangue que político não veio do pai, veio do já tio. já tinha perdido a eleição numa cidade chamada Nova Morte, onde eu nasci, perdeu essa eleição, perdeu uma eleição, colocou meu pai para ser vice, também perdeu a eleição, e aí vou ganhar a eleição no Pará, e veio para cá, trouxe os filhos, e nós viemos para cá, então eu tenho essa felicidade de dizer que o Pará nos acolheu, e quando nos acolheu, aqui eu me sinto paraense, eu não consigo me ver fora do Pará, como você está dizendo, nossa origem no sul do Pará, Rondon, Bom Jesus, Abel, Dom Eliseu, diga-se de passagem, Abel Figueiredo foi uma cidade que eu, Manuel Pioneiro, como deputado, tive o privilégio de poder emancipar. É mesmo, é, Pioneiro? Então você tem uma relação de umbigo ali naquela região ali da. Tive também o privilégio de emancipar outra cidade também no sul do Pará, chamada Pissarra. Foi mesmo, Nós né? emancipamos. Acho que o Pissarra foi uma das últimas, né, Pioneiro? Foi. Não, depois Nós, teve lá nós perto de emancipamos. Santarém, Depois a última mesmo foi perto de perto de Santarém. Santarém ali. Mas essa de Pissarra, na época nós emancipamos, acho que 6 ou 7 municípios. Foi uma das últimas levas. Foi, Santarém de Mojuí dos Campos, que eu acho que foi a última, foi né? no tempo do Almir Gabriel. Foi. Eu me lembro muito bem que Como era o nome do médico, era deputado federal, ele puxava muito essa questão. era o Nicias Nicias Ribeiro, né? era engenheiro. Era engenheiro, falou médico. Eu lembro o Almir falar que tinha operado ele, era, acho que eu pensei, Do Nicias é que ele não era só engenheiro. Ele era um cara expert em tudo que você falava. Teologia, advocacia, era um cara conhecia muito, né? um cara de um conhecimento enorme no que ele fazia e às vezes dava conselho pra gente também. Por exemplo, um dia ele chegou na minha casa, atrás de mim, para que eu pudesse resolver o problema de Abel Figueiredo. E aí eu Emancipação, na hora de emancipação, emancipação de Abel. aí chegou lá, olha, você não vai conseguir emancipar o município, não vai conseguir,
e eu te procuro há 15 dias e não te acho. Falei: "Meu irmão, eu estou andando em Ananindeua, porque eu preciso subir na pesquisa. Quando bater uma pesquisa, eu quero estar bem". Ele falou: "Você tem o partido?" Falei: "Não, eu não tenho partido, mas quando o partido vê que eu estou bem, o partido vai comigo". Perdi a convenção por um voto. Então eu não tinha o partido, perdi a convenção. Já aqui em Ananindeua. Conhecia já Ananindeua, Já em em Ananindeua. 1992. Então você tem essa tua história cravada naquela região do sul do Pará, mas tem uma transição para Ananindeua. Quando é que isso acontece? Tem porque com 12 anos, quando nós chegamos no Pará, lá não tinha quinta série no sul do Pará, primeira a quarta série. Aí eu tinha que Entendi. estudar e já de lá, passamos lá uns 30 dias e meu pai já me trouxe logo para Castanhal. Vamos para Castanhal. Vindo de uma cidade pequena em Minas Gerais, a cidade é tão grande lá que só tem a rua de cima e a rua de baixo. A cidade é tão grande. Eu nasci numa cidade assim, Pois é. aí, A minha chama Nova Mode, a cidade que eu nasci. E uma cidade interessante, porque é um povo, quase todos são parentes. É uma cidade que quase todos têm um parente nos Estados Unidos, entendeu? mesmo, né? Pegou Aquele pessoal ali, era quase Governador cidades. Valadares, é isso que mudou Nós muita somos, gente. era a capital, nossa capital era Governador Valadares. Governador Valadares, né? Assim como é a capital lá no sul do Pará de Bom Jesus, de Rondon, Abel Figueiredo, e Marabá. Então também era essa mesma situação. Então a gente vive isso. Então quando eu cheguei, eu garoto, fazendo a quinta série, eu tive que vir para Castanhal. Ah, entendi. E quando nós chegamos Foi muito tempo Castanhal? Castanhal, fiquei 2 anos e meio. Quando eu saí de lá, já vim fazer o segundo grau aqui. Já veio para Aí já vim aí já fui para Souza Franco fazer o segundo grau, aí fui morar em pensionato, morar em república, aquela coisa de estudante que vem do na interior. época eu vivi tudo isso. Aí você viveu e sabe o quanto isso Sim. é Marca uma história uma... difícil, né? Era Não, difícil, não é, mas não, a gente marca sabe por que que muita eu coisa acho, legal Osmar, de contar, né? eu penso assim, o que é difícil na vida da gente hoje é você ter os estudos e não querer estudar. Isso eu acho que é difícil, mas naquele tempo da gente era muito difícil o estudo, e você sair atrás dele. Hoje ele está indo atrás Recebe em casa. tá atrás do estudante, o cara tá tranquilo, tá na frente do computador, tá estudando. E até aquela época nossa, não, já tinha que procurar, correr atrás. Sabe o quê? 1973, 74, nós chegamos no Pará. Então é uma vida toda no Pará, é uma vida de conhecimento de todo o sul do Pará, na área do agronegócio, que nós já viemos de Minas Gerais, com esse intuito já veio. Vou te dar um exemplo. Primeiro cheguei em Ananindeua, né? Como é que tu chega em Ananindeua? Já depois do estudo, que veio para Ananindeua? Aí eu fazendo faculdade, fazendo economia, com meus 20 anos de idade, meu primeiro curso eu acabei com 21 anos de idade de economia. Aí 20 anos de idade, com 16 eu já era vendedor e comprador. Eu vendia arroz para o Zé do Formosa, por exemplo, supermercado Líder, pessoal do Líder, a gente tinha um trabalho com o pessoal pessoal Formosa, seu Zé. Formosa, seu Zé, da irmãos Perpétuo lá. Socorro e do Almirante. Ah, do Então Almirante. nós tínhamos algumas pessoas que já eram os fregueses da gente para a gente vender o arroz. E ao mesmo tempo a gente fazia as compras. Comprava, era freguês para vender e era freguês para comprar. Entendi. E nós abastecíamos 2 caminhões de mercadoria e comprava essas mercadorias na época para levar para o sul do Pará. Entendi. Levava para os. E nessa época de passagem não Isso existia com vida. 20 e poucos anos. Existia supermercado São João. Eu com meus 16 anos de idade. Já estava Com fazendo 20 anos isso. de idade eu cheguei na Cidade Nova. Cheguei 20 anos de idade? Que ano foi isso? 1979 e 80. Cheguei na Cidade Nova. Cidade Nova estava lançada. Estava começando por exemplo, a Cidade Nova 6 eu vi ser construída. Ah, tu pegou na construção da Cidade Nova. Eu cheguei, naquela época só tinha um poeirão danado para chegar dentro da Cidade Nova, então eu vivi uma Cidade Nova em construção. Tinha a Cidade Nova 1, 2, 3 e 4, a 6 estava sendo construída, o Guajará também, falando em construção, o denominado Conjunto Tóquio, Residencial Tóquio, onde está o Mar de Celeste hoje, não existia, era um terreno que foi um loteamento na época. Então nós chegamos aqui numa cidade sempre construída, onde existiu o centro de Ananindeua, que é a parte pioneira, assim. Vindo de Minas, morando no sul do Pará, morou em Castanhal, veio para cá.
cidade estava começando a Ananindeua ali na década de 70, com a implantação da Cidade Nova e tal. O que te chamou a atenção para vir para cá, para Ananindeua? Comércio, Comércio? supermercado, panificadora, então eu fui para lá com um tio, Uhum. que é o Lúcio, Tio meu Lúcio. pai, José Uhum. Antunes, e com o Zé Carlos Antunes. Nós montamos um supermercado lá chamado Pioneiro. Mas o Eu pioneiro, cheguei peraí, eu só para cheguei gente com entender, então o supermercado pioneiro, que foi o primeiro. porque foi o primeiro. Ah, O entendi. primeiro e talvez o único. A única panificadora que tinha na Cidade Nova era a nossa. Era a Aí- única no supermercado. Supermercado Pioneiro, panificadora Pioneiro, então isso me deu um nome. Cheguei como Manuel Carlos Antunes e saí como Manuel Pioneiro. E isso aí é gratificante para mim. Beleza, mas assim, tu nunca quis colocar o pioneiro no teu nome oficial, não, né? Porque tem Não. gente que coloca, né? O próprio Lula colocou como Não, Lula o nome dele, nunca- tem muita nunca- gente que coloca. Nunca me preocupei Nunca muito te preocupou com não. isso, Não, né? nunca me preocupei. Mas as pessoas só te conhecem como pioneiro, né? Isso é na frente do Manuel Antunes, Às popularmente. vezes a todo gente mundo chega em conhece. algum lugar, o cara fala, olha, eu quero anunciar para você, está conosco aqui, prefeito de Ananindeua, Manuel Carlos Antunes. Aí todo mundo fica procurando. E eu era Cadê, né? Quem é? pioneiro, não era o que eu... Às vezes chega nos locais, olha, presidente da Companhia de Habitação mais recentemente, Manuel Carlos Antunes. Aí não é o pioneiro. Meu Fica pioneiro. aquela dúvida lá, mas a gente não preocupa Isso, muito isso é com um isso. caso de marketing extremamente interessante, né? Que é uma marca em um supermercado que te patenteou de uma forma, né? Quantos anos já isso, né? Já vão ali 40 e poucos anos, não é É isso? muito tempo que eu entrei, aí eu fui para o supermercado em 1979 e 80, foi quando eu cheguei na Cidade Nova. Em 1988 eu entrei na política, candidato a vereador em Por Ananindeua. quê? Por causa do tio Lúcio também? Ou foi uma coisa Meu que te tio, despertou? meu tio foi candidato a emancipar Bom Jesus, Uhum. e meu tio era candidato a prefeito lá. Eu, dono de supermercado, querendo fazer mais alguma outra coisa, achando que a Cidade Nova precisava de alguém, e todos os vereadores que nós tínhamos em Ananindeua, todos eram do centro de Ananindeua. Da Cidade Nova. E Ah, de não, do Marituba, centro, não era da Cidade Nova. Não, Cidade Nova não fazia Tinha parte ninguém. de Ananindeua. Entendi. Aí, em 1988, eu entrei e nós fizemos, naquela época, 3 vereadores da Cidade Nova. Ou melhor, 3. Entrou o Pioneiro, entrou o Carlúcio e o Carlos Duarte. Finato Carlos, que até um dia desse estava com mandato aí. 8 mandatos. 8 Carlos teve. mandatos. 8 mandatos de vereador. Enquanto ele teve 8 de vereador, eu tive 10 mandatos de vários mandatos. Então, Mas só aquela não coisa. tive a felicidade de ter sido governador do estado, mas o resto, Deus nos Mas essa a gente abençoe. vai chegar nessa do governador. Não foi por um triz, né, Pioneiro? A gente vai chegar lá. Mas, Pioneiro, aí você vira vereador, depois, 2 anos depois, é candidato a deputado. Eu fiz aí vereador e a turma achou que eu estava grande demais para ser vereador, porque eu estava muito me metendo na vida deles. Entendi. Falaram, olha, nós vamos unir aqui e você vai ser eleito deputado. Mas, na verdade, quando eu fui para candidato a vereador, Osmar, eu fiz uma proposta, tive uma conversa com Deus. Sim. E fiz uma proposta. Deus, se meu tio foi eleito em Bom Jesus e o Fernando Correia foi eleito em Ananindeua, eu eleito vereador, eu serei deputado estadual. Você já deslumbrou antes da eleição de vereador? Um ano antes de ser até candidato, quando eu me coloquei para ser candidato, eu falei, isso vai acontecer. Se isso aqui acontecer, a minha vida vai ser assim e eu vou tocar a minha vida assim. Entendi. Eu sempre fiz esses acordos com Deus. Fé, né, Pioneiro? E aí, acredita muito em Deus. Aí eu peguei e fiz esse questionamento comigo mesmo e falei, vai dar certo. Aí eu ganhei, e era uma coisa muito difícil de acontecer, porque em 1988, o cara mais forte para ser o prefeito aqui chamava-se Rufino Leão. O Fernando Correia era tido como o homem da bicicleta. Sim, eu lembro. A campanha do Tostão contra o Milhão. A Fernanda andando de Kombi, num golzinho que nós compramos para ele, numa luta, e o cara trazendo, descendo, e o Rufino trazendo artista da Globo para descer. O Rufino era engenheiro da Celco, né? Era o engenheiro contra o relojoeiro. Um era relojoeiro, dentro do mercado de Marituba, com muito orgulho. Sim, Fernando Correia, que eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo até hoje.
Sim. Tá com problema de diabetes, não Saúde. enxerga, mas é um cara que eu tenho maior felicidade de poder dizer que fui amigo dele, sou amigo dele, Sim. e me ajudou a ser o que eu sou hoje. Ele e o Lúcio Antunes, como homens políticos, me ajudaram muito. E deu certo, né, pioneiro? Deu certo. Virou deputado. Aí um ganhou lá, lá em Bom Jesus e o outro ganhou aqui. Apertado pra caramba, a eleição mais disputada que eu vi dentro de Ananindeua. O filho ganhou, perdeu exprimido por Fernando, mas nós ganhamos a eleição, 1988. Entendi. E aí, quando deu certo essas duas coisas, eu falei, agora eu vou ser deputado. E já entrei vereador para ser deputado, e Deus abençoou e deu Qual tudo certo. partido, pioneiro? PTB. No PTB foi. No eu primeiro fui partido que te vereador. elegeu vereador. Fui eleito vereador no PTB, Uhum. com o número 14.623, e fui eleito deputado estadual com o número 14.141. Entendi. 14.141. E depois saí. Essa eleição era Jader Chefan. Chefan perdeu, Jader ganhou. Aí eu tinha dois problemas na minha vida. Sul do Pará, Lúcio Antunes era 100% Jader Barbário. Tio Lúcio era já. Tio Lúcio Jader Barbário. Quando passava de Moju para lá, ele falava: se você falar o nome do Chefan para cá, Não tem tá problema. deserdado. Não tem apoio político. E quando chegava de Moju para cá, o Fernando Corrêa falava: se você falar no nome do Jader, que ele era Esquece. Chefan. Ele era Chefan e o grupo todo do PSD. 90, não foi, pioneiro? 1990. 90. O grupo do PSD todo era Chefan. E aí deu Jader. Jader ganhou a eleição. E naquela época nós fomos eleitos 15 deputados da nossa coligação, que era PTB e PSD. Nessa época foi muita gente grande que foi eleito com a gente, teve envolvido nessa eleição. Era Pioneiro, Senaldo, Mário Couto. Vocês são tudo essa mesma safra, então, né? Mário Couto. Safra de 90. Uma turma bem grande. Cefé, uma turma bacana. Turma que tá aí até hoje, né? Cunha, uma turma que... Uma turma grandona que entrou nessa safra de 90. Que vai perdurar pra frente. Quem era os professores da época? Que eram os caras que mandavam. Sim. Ronaldo Passarinho, Ronaldo, Aloysio Chaves, o Lula Chaves. Um cara chamado Zeno Veloso, que fazia questão de dar aula pra gente, um cara fora de série. Eu deslumbrava quando eu começava, doutor Zeno, quando ele... Cara que já, só de aproximar da gente, já te deixava elétrico. Só história, só piada, muito inteligente, né? Nós vivemos essa era. Essa safra boa. Essa safra de grandes nomes, grandes políticos, pessoas que dedicaram a vida ao trabalho público mesmo. Então nós convivemos com essa turma todinha. Em 94 vai à reeleição de deputado. Foi a reeleição, elegeu em 90. Mas em 92 eu tentei ser prefeito. A 92? Foi nessa de Ananindeua. Foi nessa que eu perdi a convenção por um voto para Antônio Armando. Pois é. Tu e Antônio Armando. Aí eu saí do PTB e fui pro MDB. A convite do Jader, nós fomos pro MDB. Aí ficou Antônio Armando no MDB, e o Pioneiro saiu do PTB e foi também pro MDB. E nós ficamos... Quando nós fomos pro embate na convenção, o MDB, e nesse tempo tinha já um partido correndo por fora, chamado PDC, onde o Rufino já ia rumo à prefeitura. E eu e Antônio Armando brigando aqui. Mas o Antônio Armando não foi pro MDB. Antônio Armando tinha sido vice, ele já era do MDB. Antônio Armando tinha sido vice do Rufino. Em 1988, ele perdeu a eleição pra gente. Perdeu, o Antônio era vice do... E perdeu a eleição pra gente em 1990. Entendi. E em 1988 perdeu a eleição para a prefeitura com a gente. E nós ganhamos, eu ganhei para vereador e o meu candidato ganhou. Em 1990 fomos deputados, eu e Antônio Armando, eu no PTB do MDB. Depois nós ficamos os dois do MDB. E aí fomos disputar a vaga de prefeito em 92. Dentro do partido? Dentro do partido. Na convenção foi bater chapa. Na convenção, batemos chapa. E o Rufino tranquilo aqui, só esperando para bater quem vocês brigando e ele... E não existia a reeleição. Não existia. Não tinha essa reeleição. Aí acho que Deus me preparou para ficar esperando a reeleição. Aí quando chegou minha vez de
perdi a convenção para Antônio Armando, no último voto, 25-25, abre-se a última cédula, deu Antônio Armando, 26-25, ele ganhou a convenção e perdeu a eleição por Rufino. Rufino foi o prefeito. Em 1996 eu já voltei e fui reeleito em 94, como você disse. Sim. Uma eleição difícil, mas também com promessa com Deus que se eu fosse reeleito deputado eu seria prefeito de Ananindeua. Você já deslumbrava, assim, Aí eu falei, essa tua fé com Deus é uma coisa você que sempre presente prefeito, na tua e se história. for a vontade de Deus que eu seja prefeito, ele vai me reeleger deputado estadual. Entendi. Aí me reelegeu. Virou reeleito deputado deputado em estadual. 94, a eleição para prefeito era em 95, 96. 96, né? Mas o Almir Gabriel também. Aí eleição foi em 94. nesse tempo também já teve a história do Almir, que veio em 94, foi reeleito. Aí o Jader já virou senador, o Almir, que tinha 7%, ganhou uma eleição do Jabas Passarinho, que tinha 70 e tantos por cento. Uma eleição aí histórica, aí aquela eleição. o Almir chegou, sentou na cadeira, e aí foi quando eu saí do MDB. Aí eu fui com o Jader, tivemos uma conversa. Jader, eu quero ser candidato a prefeito em Ananindeua. Eu preciso ser candidato a prefeito e eu só estou na política para ser prefeito. Ele olhou para mim e falou, olha, eu não posso te dar o partido dentro de Ananindeua. Eu falei, mas por que não pode me dar o partido? Porque o partido está nas mãos do prefeito, que é o Rufino Leão. Então só o Rufino vai decidir quem é o sucessor dele ou não. Aí a gente Conversou. sem opção, né? Entendi. Aí vai para lá e o Almir já governador convidando para entrar no PSDB. Aí um dia eu na Assembleia, nesse tempo o celular muito pouco, né? Tava começando, né, Pio? Começando, era um tijolão. Fez uma... O PT 975. Não, Da puxava ali a antena. a primeira vez que eu vi o celular na minha vida foi na mão do Luiz Chaves, tinha trazido dos Estados Unidos, era Ronaldo Passarinho, era esses grandões que tinha lá. Eu ficava assustado, meu irmão, que diabo de tijolão é esse aí em cima da mesa? E era a nossa a tecnologia chegando. Chegando, a gente viveu tudo isso, né? Chegando. E aí chegou um telefonema para ti. Aí me chamaram. Almir Gabriel te chamou. Vá na sala do Zenaldo Coutinho. Que era o presidente da LEPA. Presidente da LEPA. E para votar no Zenaldo também tinha tido uma conversa dessa maneira. Entendi. Nós tínhamos feito por de uma coisa meia fora de normal, sabe? Foge à normalidade da vida do cidadão. Olha bem, tão vivo para contar a história aí. Muitos deles, Bira Barbosa, Antônio Armando. Nós fizemos um pacto. Erundino Moreira, Gervásio Bandeira. Nós fizemos um pacto na casa do Erundino Moreira, que nós votaríamos para presidente. Nós tínhamos feito 29, 30 deputados. Que nosso voto seria do Gervásio Bandeira para presidente da Assembleia. Fizemos um pacto, colocou a mão... O pacto era antes, foi já... Antes de... Não, o Almir já estava eleito. Almir eleito. Mas eleito. Já faltando assim uma semana para a eleição. Da mesa. Da mesa. E Almir manda me chamar, porque no segundo turno meu tio já foi com ele, que era Jader. Meu tio pegou e falou, olha, nós não vamos, Jader já está eleito, já virou senador, nós vamos... Aí o grupo todinho da BR-222, chamamos assim, que é Bom Jesus, Abel, Pará ali. todo mundo se reuniu, os prefeitos, nós vamos tudo pro lado do Almir Gabriel. Entendi. E passaram pro lado do Almir. Aí o Almir, já subindo nas pesquisas, todo mundo foi e nós ficamos daqui, mas assistindo, que eu já estava eleito. E aí o Almir começou a procurar os deputados que ele precisava para fazer a bancada dele, né? Aí um dia manda me chamar. Aí eu vou com meu tio e falo, olha, eu estou sendo chamado pelo Almir. Olha, você como deputado tem a obrigação de ir lá pelo menos ouvir. Ele falou, olha, eu quero te convidar para vir para o PSDB e queria te pedir uma coisa. Eu falei, diga, governador. Ele falou assim, eu queria te pedir o seu voto para votar no meu candidato a presidente da Assembleia. E já tinha feito o pacto, né?
Foi depois do pacto que vocês fizeram. Tinha feito o pacto. Nós fizemos o pacto uma semana, foi uma coisa assustadora. Engraçada, né? Aí é engraçada, mas ao mesmo tempo preocupante, sabe? Aí eu peguei e falei para ele, doutor Almir, olha, eu gosto do senhor, respeito o senhor, convivi com o Jader, eu não vou votar no candidato do senhor, não, que é o Zenaldo. Fui partidário junto com o Zenaldo do PTB, mas eu não vou votar nele. Por que você não vai votar nele? Eu falei, porque nós fizemos um pacto que nós vamos todos votar no candidato do MDB chamado Gervásio Bandeira. Que, diga-se de passagem, não será um homem que vai te causar problemas. Já começou a... Aí ele olhou para mim e falou assim, o que eu faço para ter o seu voto? O que você quer? Falei, para ter o meu voto, você só vai fazer uma coisa. O senhor só precisa quebrar a unidade partidária. Entendi. Se o senhor quebrar um que o senhor traga de lá, dos 13 que nós somos, temos 13 deputados, eu vou com o senhor por quem o senhor mandar. O senhor não precisa me dar nada, o senhor não está me comprando. Sim. Ele não está em vida. Mas quem fez a história, um está falando para você e o outro está vivo. Quem foi, Pedro? Eu posso falar? Pode. Vou contar. É meu amigo pra caramba, aí ele vai rir dessa história. Ele vai rir. Que depois ele só passou a ser um dos maiores amigos. Eu acho que eu sei quem é, mas eu quero ouvir de O ti. cara virou prefeito de Marituba, é Antônio Armando. Era eu, Antônio Armando, aí ele quebrou o pacto em cima do pioneiro, Antônio Armando e o finado da Sá. Tem isso, não pode contar a história, mas... Aí, bacana, foi lá, aí eu falei pra ele, ele falou, seu problema é esse? Então, seu problema tá resolvido. Chamou o Antônio? Não, não chamou o Antônio. Aí eu fui embora. Fui embora da reunião que nós tivemos com ele, era lá, lá em Nazaré. Eu fui embora. Falei, não, vai ter que quebrar o pacto. E fui embora tranquilo, sabendo que nosso pacto estava lá. Para mim, Só para os lembrar. 13 deputados não iam desouvir. Ia quebrar, né? É. Eu lembro, mas Nazaré onde? Ali onde era do Clautal, quando era vice-prefeito. Era ali né? que ele fazia. Era ali que ele ia, era. Era lá que ele fez as reuniões dele. Sim, decisivas ali. Esse ciclo aí. Tu conhece? Quando ele ganhou a eleição, ele ficou reunindo lá. Pois decidiu o governo dele todo. Foi lá que eu fui chamado para poder tomar as decisões. Aquela coisa. Aí bacana, né, Osmar? Aí eu peguei e falei para ele que não dava. E que eu tinha um compromisso. Que ele ia quebrar o pacto. Aí eu fui e chamei o Bira Barbosa e falei, Bira, eu fui chamado, aconteceu isso. O doutor Almir me chamou e eu falei para ele que nós temos um pacto e que nosso pacto vai ser mantido, vamos tocar isso adiante. Era muito homem de compromisso para aquilo dar errado, para quebrar o negócio. 13 homens davam por uma mão em cima do outro, que é um monte de homem ali. Não dá para ir muito, não, mano. Sim. E aí, rapaz, aí um dia, às 21 horas, o telefone toca em casa. Batendo o telefone, doutor Almir. Tudo bom, deputado? Tudo bom, governador. O senhor quer que eu mande um carro apanhar o senhor agora, para o senhor dar um pulo aqui na minha sede? Eu falei assim, não precisa, eu vou. Manda só o endereço. Aí ele mandou o endereço para mim, do prédio que ele... Na Quintino. Da Quintino lá. Não é Quintino, não. É na Mundurucus. Mundurucus, é verdade. Na Mundurucus, perto da Batista Campos ali. Campos. É, Mundurucus. Aí eu fui. Quando eu fui chegando, rapaz, por incrível que pareça, eu já vi 2 amigos nossos, que era cabo eleitoral do Antônio Armando lá, que eu não vou citar o nome. Sim. É muito forte hoje. Aí eu falei, meu Deus, já sei quem quebrou o pacto. De passagem, todos os dois hoje são deputados estaduais. Sim. Eu falei, já sei quem quebrou o pacto. Entendi. É o Antônio. Aí eu peguei o elevador, quando eu toquei o dedo do elevador, finado José Nassar. Sim. Descendo o elevador, falou, já veio fechar com homem também? Falei, não sei nem o que está acontecendo, mas eu já imaginei, né? O pacto. Daí quando eu cheguei lá, quem abriu a porta para mim entrar, para falar com o doutor Almir Gabriel? Antônio Armando. Antônio Armando. Ô, pioneiro, olha que bom, rapaz, nós vamos todo pro PSDB. Eu falei, não, calma aí, Antônio. O que tu falou? Aí o doutor Almir perguntou para mim assim, aí veio de lá e falou, Antônio já tinha me recebido, né? Já era o anfitrião da casa do governador. O homem, né? Aí eu peguei, sentei, ele falou assim, e aí, tudo bom, pioneiro? Eu falei, tudo bom, governador. O que você falou para mim aqui, ou falou para mim um dia desse? Falei pro senhor que se eu Se alguém quebrasse...
eu estaria com o senhor de graça, para o senhor votar em quem o senhor quisesse. Falei, então estou te apresentando aqui o Antônio Armando, e o outro acabou de descer, que foi o José Nassau. Falei, encontrei com ele no elevador. Falei, pois é, então o pacto foi quebrado. E eu Seu falei, pedido está seu atendido. atendido tá atendido, posso contar com seu voto? Eu falei, conta com o meu voto. Pode contar com o meu voto, se isso aconteceu, dei a palavra para o senhor e o senhor vai ter minha palavra. Saí de lá, a primeira medida que eu fiz, liguei para o Bira Barbosa, Bira, quero te comunicar que aconteceu isso. E se você quiser, convoque uma reunião que eu quero estar amanhã presente para a gente ver o que está acontecendo, porque o partido acho que implodiu a candidatura do Gervásio Bandeira. No outro dia, 10 horas da manhã, ele convocou a reunião, eu fui, me expliquei, falei, passei de limpo com todo mundo, não apareceram os outros dois, mas a minha parte eu fiz. São de E cabeça aí erguida, né? comuniquei, assim como eu fui comunicar o Jader no dia que eu fui sair do MDB. Que eu queria, porque queria ser prefeito. Ele falou que não podia dar. Eu falei, então vou pedir tua permissão para sair do MDB e procurar um partido. Foi quando o dia que chega a convocação para mim descer para a sala do Zenaldo. E eu chego na sala do Zenaldo, um telefonão vermelho lá, que era aquela época. Tinha um vermelho. Lembra disso? Era, Aí, tinha. aí eu pego o telefone e aí ele começou lá, 45 minutos de conversa, ele falando para mim ir para o PSDB. Eu falei que eu não ia para o PSDB só se ele me desse o partido. Ele falou que não poderia me dar o partido para ser candidato, porque tinha um candidato a prefeito chamado Dr. Fernando Cavalcante, muito amigo meu, um dos grandes médicos, Amigo dele particular. amigo dele particular, presidente do PSDB, porque eu PSDB. tenho uma grande estima, foi um grande homem para mim, foi um grande... É uma pessoa que nos ajudou para danar na Naquele nossa começo primeira ali, eleição né? de Ele, 1996. Sanova também era Muito, PSDB muito. também, Ele, né? Sanova, a doutora Laura, que Doutora Laura até também, o dia desse trabalhava na prefeitura como procuradora, era a Sim, pessoa mais sim. experiente que é a irmã do doutor Cavalcante, entendeu? Ah, não, irmão do Então, Cavalcante. aí aquelas coisas Eu não que a gente sabia. vive, sabe, Osmar, que... E aí, o Albino não se convencia que ele não ia dizer para mim que eu seria o candidato a prefeito. Falei, doutor Albino, se o senhor me quer no PSDB, eu vou. Só quero que o senhor fale. Ele falou, mas eu estou abrindo a porta do Estado para você. Eu falei, eu não quero a porta do Estado. Eu estou abrindo a porta, eu quero só a porta de Ananindeua. E acho que é por isso que depois eles não me deram o Estado. Se você quer Em cima dessa palavra, né? se você quer só Ananindeua, então que fique com Ananindeua, rapaz. Mas, E, pioneiro, assim, como a história a gente precisa contar, né? Às vezes o novo não sabe não de tá onde vendo? vem tanta relação. E eu era, né, por sorte, o ajudante de ordens Sei que te disso. liguei, né? Eu trabalhava com o governador para te chamar para uma reunião, porque eu no carro com o governador, eu ouvi de manhã ele falar ou comentou comigo sobre a questão do município, como estava e não sei o quê, e que ele pensava em ti para ser o prefeito. Embora o Antônio continuasse muito da cozinha dele, mas ele acabou vendo em ti a pessoa mais, sei lá, apropriada, com mais vontade. E aí ele te chama, a gente liga, eu te convido, lá o governador manda te convocar para ir lá no palácio, e o pioneiro chega, a gente esperando o pioneiro para sair. O pioneiro me chega de perna quebrada lá, de uma muleta. Rapaz, a vida da gente tem disso, sabe, Osmar? Mas antes disso acontecer, Ah, eu e o Antônio Armando, nós nos aproximamos, fomos ficando mais amigos, entendeu? Que eu e Antônio Armando, nós éramos adversários justamente por causa do Fernando Corrêa. Fernando era de Marituba e eu também, então isso aí nos afastava. Com esse afastamento aí nós fomos ficando mais próximos, eu e o Antônio Armando, passamos a ficar amigos, um respeitando o outro, e dentro do limite, ele dono de Marituba, eu praticamente dono da Cidade Nova, e foi nós fomos no crescimento proporcional a cada um, ele dono do pedaço e eu dono de outro. entendi. E aí a alternativa não tinha, que Antônio Armando queria ser o prefeito daqui. Mas o doutor Almir, no dia. Aí ele ficou 45 minutos, falou: rapaz, já tem um tempo de futebol e você não lembra? Doutor Almir, eu passei 12 anos namorando e casei. Então, não custa nada para mim eu passar com o senhor aqui 1 hora falando, enquanto o senhor não me der o que eu quero. Eu quero ser prefeito de Ananindeua. O senhor não me dá o partido.
Aí lá pelas tantas, acho que ele não aguentou e falou, então tá fechado, você é o candidato. E nesse meio que ele estava falando comigo, tava o Nassar sentado na minha frente e o Antônio Armando. Toda hora o Antônio Armando falava, fecha logo, rapaz, fecha logo, rapaz. Antônio Armando tá aí para contar a história. Fecha logo. Eu falei, não, vamos com calma, meu amigo. A tua vida é a tua, a minha eu tenho que decidir a minha aqui. É. E aí nós fechamos. Qual foi a alternativa que foi achada? Cria-se o município de Marituba. Ah, Pioneiro, o município foi criado assim? Assim, cria-se o município de Marituba, porque já havia uma influência muito grande da emancipação de Marituba. Já havia Já movimento. já né? havia um movimento muito forte para Entendi. emancipar Marituba. Entendi. Cria-se Marituba e Antônio Armando Automaticamente, Antônio Armando acaba seria o ficando- candidato por lá, mas ele insistia em Cidade Nova, insistia em Ananindeua, mas isso aqui foi dividido, mais ou menos, Ananindeua. Tinha o pioneiro forte na Cidade Nova, um dos maiores empresários, que Deus me Entendi. abençoou, dono de supermercado, panificadora. No centro tinha um cara chamado Antônio Danúbio, um dos grandes empresários Sim, daqui. Danúbio. É, Faleceu no acidente de moto, e né? tinha na Guanabara um cara chamado Luiz Justino de Aguiar, Não conheci. dono de supermercado também, foi vice-prefeito aqui. E dentro de Marituba tinha um cara chamado Antônio Armando. Essa turma, nessa época, eram os comerciantes que, pode-se dizer assim, Os mais fortes, né? Mais que proeminentes. que Já tinha o Formosa aqui, mas seu Zé tá muito mais Não, não ligado a tinha Belém. Formosa. Não tinha Formosa, Formosa. pioneiro quem trouxe. Ah, foi. É, o Zé construiu, mas quem trouxe foi pioneiro. E a Amada, pioneiro que trouxe, tudo. Isso aí já é outra história, que eu viro prefeito. Tu e aí, vira prefeito, aí, passa mas, por tudo isso. aí, quando você, já que você está buscando um bocado, aí em 94, aí eu saí e fui pro PSDB. Aí Almir concordou, depois de quase uma hora de telefone, ele falando e Fechou fechando. contigo para Aí, prefeito. tudo bem, você vai ser, eu vou ter que esclarecer isso com o Fernando Cavalcante, e tá fechado, e amanhã vai ter a festa. Ele precisava de os 3 deputados iam fazer uma festa, porque estava chegando aí um cara, não sei o que, com o nome Guerra no final, que era o trator do PSDB. Tenta lembrar aí, Osmar, você deve lembrar. Eu vou já lembrar dele. É, Não é José Guerra, não, porque eu Não. lembro do outro, mas eu lembro dele, sim. era o cara que vinha com a forte, festa aí. do Fernando. E, Fernando Henrique. E aí eu peguei, quando eu decidi que ia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Jader, não consegui falar com o Jader Barbalho, aí que eu já tinha comunicado a ele que eu sairia se aparecesse um partido para ele ser candidato, e aí eu entrei em contato com o Manuel Ribeiro para dizer para ele que não tinha alternativa, eu estava saindo do MDB, queria deixar as portas abertas, mas eu ia para um partido que me garantiu a vaga de ser candidato. Perguntei ainda ao Manuel Ribeiro, confirme com o senador se ele não vai me dar o partido. Aí ele falou, olha, não tem jeito, o partido está na mão do prefeito Rufino Leão e ele dificilmente vai te dar para você concorrer. Falei, então, O Fini indicou quem, aliás? ele indicou, na época Eliel Faustino. Ah, ele indicou Eliel. Foi Eliel A Faustino. tua primeira eleição concorreu com Eliel. Eliel Faustino. Entendi. Foi Eliel Faustino. Aí Chicão foi candidato à reeleição, Chicão já era foi vereador em 92. Aí Chicão foi reeleito em 96 e eu ganhei a eleição em 96. Aí eu concorri com um cara chamado Bira, Eliel, 4 ou 5. E com a perna quebrada. Com a perna Aí entra a história da perna, meu Da irmão. perna quebrada. É, Metade da campanha ou a campanha toda? campanha toda. Toda com a perna É, quebrada. a véspera de um Natal, na minha casa, lá em Marituba, no meu sítio, aquele campinho, O que é futebol. uma lá, né? maravilha, aquela bolinha nossa. É. Aí um sábado, olha, já pensou, domingo era o Natal. Aí o pessoal, vamos fazer um jogo aqui, solteiro e casado. Eu entrei no time e o cara, que era goleiro do meu time, era solteiro. E eu já tinha até parado, porque o jogo estava violento demais, mas expulsaram um cara violento lá. Aí falou, não, o juiz expulsou, volta para jogar. Eu voltei para jogar lá, são 6 contra 6. Sim. E aí ficaram 5 na linha do meu time contra 4 deles. Aí eu peguei, volta. Aí eu entrei. Quando eu entrei de novo, na primeira bola que eu peguei, deu uma fita no zagueiro. Aí o goleiro saiu e veio de carrinho e deu, pá, parecia uma tábua batendo, tá, e quebrou minha perna. Foi aí que quando vocês me chamam, que chega aquele cara lá com a Pioneiro, mas eu perna quebrada. Mas nesse tempo, Osmar, Ah, eu tive um sofrimento violento. por quê? Porque, olha bem, Pissarra, o prefeito Zezinho Lima,
tinha sido deputado comigo em 92. Ele, Wagner Fontes, aí os dois ganharam a eleição no sul do Pará. Um ganhou em Redenção e o outro ganhou Wagner Pará. Redenção. Quando ele ganhou a eleição lá, em São Geraldo do Araguaia, Ah, ele estava com um projeto de lei para emancipar a Pissarra. Quando ele estava com o projeto de lei para emancipar, não emancipava que estava parado tudo, não avançava nada. Aí ele foi lá e falou, olha, só tem um cara que vai conseguir resolver esse problema para vocês. É o deputado Pioneiro. Se o Pioneiro não resolver, não emancipa a Pissarra. E tinha um vereador, que era presidente da Câmara, chamado Belo, de lá de Pissarra. Aí esse Belo fretou 2 ônibus e chegaram 80 homens, tudo enlameado, que aquele tempo era tudo na lei. cara, tudo na lepa. Aí chegou lá, doutor Pedro Washington da Silva, era meu chefe de gabinete, falou, olha, tem um povo aí todo sujo aí. E eu falei, pô, será que é de onde isso aí? De onde é de Ananindeua? Ele falou, não, não é Ananindeua não, é lá do sul do Pará. Ah, de Pissarra. Rapaz, falei, qual é a cidade lá? Pissarra. Falei, Pissarra? Pissarra é uma vila. Ou não é de Pissarra, lá de São Geraldo de Pissarra. Traz o pessoal. Aí entra todo mundo da minha sala. Aí um bocado ficou do lado de fora, a sala ainda era pequena, hoje a assembleia lá tá um luxo, tem que parabenizar o Chicão por isso. Sim. Aí eu coloquei um bocado, aí falei, vamos fazer o seguinte, que não cabe todo mundo, eu vou... Aí fomos lá para fora, coloquei uma cadeira, subi numa cadeira. O que vocês querem de mim? Emancipação do Pissarra. O que vocês podem me dar? Nós te damos voto para o senhor se eleger. Era a minha reeleição de 94. Entendi. Aí eu virei e falei assim, mas vocês vão me dar quantos votos lá? Vocês me dão 300 votos lá, eu só não vou lá. Eu vou pegar todos os papéis que tem aqui e vou emancipar, vou fazer funcionar. Tá tudo bonitinho, vou ver o que o Zezinho deixou. Não, tá tudo fechado, tá tudo bem feito. Fechou. Vocês vão me dar 300 votos lá, mas eu não vou lá. Olha bem, eu pedi 300 votos. Naquele tempo, a eleger um deputado era 11 mil votos, 10 mil votos. Hoje, hein, Pioneiro? 50 mil. Ou então tá foda. Tá fora. Aí eu peguei, mas essa eu passei batido, essa eleição. Quase eu perdi. 94. Foi, em 94, quase eu perdi a eleição. A de 90, eu fiquei entre os 15 mais votados. A outra eu já fui o 21º, mas fui o último do MDB. Fui o 13º deputado a entrar. Entendi. 13º e passei 60 votos na frente pro Gabriel Guerreiro. Lá de Uma coisa Oriximiná. maluco. Uma coisa que... E se eu não tivesse tido 501 votos lá dentro de Pissarra, eu não tinha sido eleito. Olha, Pedi 300, me deram 501. Salvaram minha eleição. salvaram a tua eleição. Entendeu? E tiveste lá na homologação Fui da lá cidade. No finalzinho, no final da campanha eu fui lá. Aí quando cheguei lá, tinha gente analfabeto pra caramba naquela época, uns anos de 94. Muita gente falou, não vou conseguir ter voto. Ele foi o primeiro prefeito ali, Pissarra. Pô, Lembra? Eu lembro. Eu acho que eu Você vai conheci. comigo tudo, eu só não tô conseguindo É, lembrar o nome daqui a pouco a aqui. gente lembra. Eu também mas esse conheci ele Belo- lá. Esse Belo foi vereador muito tempo lá. Ah, A mulher dele foi vereadora, Maria. E hoje esse Belo tá lá pro lado de Canaã. E nós fizemos a emancipação de Pissarra. Aí quando eu pego, quebro a minha perna. Jogando bola dia 24, véspera de Natal. Aí eu achei que tudo era brincadeira. Aí falei, não, cansado de ver o cara com a perna quebrada, o braço no gesso, né? Aí eu cheguei no hospital, isso foi 11 horas da manhã que eu cheguei ao hospital. Meio-dia, meio-dia e 15, hospital de tipos acidentados. Aí vieram os dois maiores médicos do hospital, receber o deputado estadual, sim. veio o doutor João Maradei e o doutor Beto Barabé, e falaram para mim o seguinte, falaram, olha, eu li em algum lugar que você queria ser prefeito em alguma cidade. Eu falei, não, alguma cidade não. Quero ser prefeito de Ananindeua, mas Ananindeua não era Ananindeua, entendeu? Era o que? Era seus 50, 60 mil eleitores, não tinha esse eleitor. Tinha muito aquela ideia de dormitório. Cidade dormitória. Aí o cara pegou e falaram para mim, esquece isso, que a tua fratura foi uma fratura gravíssima. Menos de 10 meses você não vai consolidar a tua fratura. E você vai ter que ter descanso. Falei, não, doutor. Em 92 eu tentei ser prefeito, perdi a convenção por um voto. E é minha oportunidade agora de ser prefeito. Isso já 4h30, 5 horas sendo levado para a sala de operação.
Minha perna foi quebrada 11 horas, meio-dia, que eu estava dentro do hospital, e 5 horas eles tiraram para me operar. Entendi. Aí eu peguei e falei para eles assim, falei, não, doutor, vê o que o senhor faz aí, porque minha perna não pode. Ele falou, meu amigo, você está falando que a eleição tem de 4 anos, pior é perna, que a gente só tem 2 a vida inteira. Acabou já Você tá é. brincando com isso. Eu falei, não, vou ganhar a eleição, vou ficar com minhas 2 pernas e vou ser prefeito, se Deus quiser. Porque essa eleição de 94 que eu ganhei, foi um acordo que eu fiz com Deus. Deus, se o senhor quer me ver prefeito de Ananindeua, Me reelege. me reelege deputado. Se o senhor não quiser, me deixa fora. Quando eu ganhei a eleição, todo mundo me abraçando e gritando, ganhamos, passamos. O último minuto passou de 480 votos que o Gabriel Guerreiro tinha na minha frente, eu passei 60 votos na frente dele. Apagar das luzes. Tinha 60 urnas de Ananindeua para apurar, foi que salvou minha pátria. Pioneiro, bora chegar nessa prefeitura. Pioneiro vira prefeito numa cidade de dormitório. E assim, é sem dúvidas, e eu vivi isso olhando de um outro ângulo lá, junto com o governador, etc. Você chega em Ananindeua e em 2 governos você muda a cara desse município. Ou seja, é uma história que talvez hoje as pessoas não lembrem de como era Ananindeua antes do Pioneiro e como ficou Ananindeua depois dos 2 primeiros mandatos do Pioneiro. Mudou muito mesmo assim a tua avaliação como gestor e morador da cidade? Olha, eu tinha uma preocupação muito grande, sabe? Então, Osmar, quando eu ganhei a eleição em 1996, uma coisa eu sabia, que Ananindeua tinha um potencial enorme. Eu não entendia por que o Rufino não conseguiu crescer. Entendi. Eu não entendia porque muitas coisas aconteciam e não. Ananindeua tinha que estar dando governador, dando vice-governador, dando alguém, dando político, fazendo a Câmara, fazendo. Não acontecia isso. Falei, comigo vai ser totalmente diferente. Nós vamos fazer acontecer. Aí eu sentamos, e nessa época o Almir Gabriel quis afastar. Quis não, a justiça queria afastar o Rufino Leão porque ele não tinha pago aquele hospital lá de Marituba, depois do rio ali, do Uriboca ali, que ele ali era uma dívida de 600 mil que tinha a prefeitura de Ananindeua, que era o município mãe, e ele não pagou a dívida. Aí o Almir fez uma reunião rápida lá, chamou 4 pessoas, eu, Antônio Armando e a Isane Zalu, que era deputada, Sei. e mais o Jorge Popino. E fez uma pergunta lá se tinha que afastar o gestor para alguém assumir e pagar a dívida. Aí 2 foram a favor e 2 foram contra. Um dos que foi contra o afastamento do Rufino fui eu. Entendi. Até pela tua relação anterior. Não, eu não tinha relação com o tu não Rufino. tinha com o Rufino? Não, era para lá e para cá. Eu sempre Entendi. fui um cara que Mas tu respeitei foi muito. contra, não quis. Não fui contra, nunca atrapalhei. Eu sou da cidade. Eu vi a cidade crescer. Entendi. Eu tenho patrimônio aqui. Minha vida é aqui dentro. Eu tenho uma coisa com as Ananindeua que só Deus e eu conseguem explicar. Faz parte da minha vida. Não tem jeito. Então, isso. quando eu vejo o lixo me incomoda, quando eu vejo o cara fazer Mas bater uma bora massa, chegar aí bater no uma massa, estado que tá tudo hoje. me incomoda, Osmar, me incomoda. Então, aí eu tinha já de novo eu tinha isso. E a Cidade Nova era muito abandonada. Entendi. Cidade Nova não tinha aquele. Aí eu falei, rapaz, eu vou acabar com esse negócio aqui, eu vou fazer uma cidade modificada. Aqui é estruturado, é um condomínio estruturado. Aqui tem drenagem, aqui tem as ruas, tudo bonitinho. Terraplenagem Eu feita, né? vou contar Projeto essa história deixa- aqui, e deputado andando aquilo tudo ali, em 1990, o PA tinha sido ocupado todinha a área, era um condomínio para ter 12, 15 mil casas, de repente passou a ter 20. Então as coisas foram mudando muito rápido em Ananindeua, e a gente acompanhando esse processo. Aí eu viro prefeito, com a perna quebrada e tudo, a perna não encanou, mas eu ganhei a eleição. Entendi. No meio da Quando eleição, tu tomou posse, a perna já estava boa? hein? Já estava boa quando foi tomar posse como prefeito? No dia da posse? Aí, Eu acho que olha, eu não lembro. então olha essa brincadeira aí. Aí eu com a perna quebrada, o cara falou, olha, se você não tiver reposto, tua perna não vai ficar, não vai encanar. Quando chegou em junho, ele colocou uma ferragem toda do lado direito aqui por dentro, que eu queria estar mais ou menos solto. Eu já fazendo campanha da muleta para cima e para baixo, eu tinha uma habilidade da muleta. Hoje, se o cara te chamar, Osmar, você vê um cara com uma perna só, não brinca com ele, que o bicho é saci, velho. Você gosta de falar que saci o bicho é O satanás. cara aprende, o ser humano aprende a Então, compensar tudo. eu aprendi a compensar. Eu colocava 4, 5 para minha companheira, eu dava aqui 4 boletadas aqui, eu tava lá na frente. Já chegava a parar na frente do cara, pedia eu voto, Mas também, aqui, uma habilidade a enorme. vontade que tu tinha de ser prefeito. É coisa.
É fenomenal isso aí. Fenomenal. E não é só de ser prefeito, era de fazer a transformação necessária para o município. Porque Entendi. quando o cara falava, eu vou ser isso, e chegou lá e parou, eu não, eu queria, não era ser prefeito, é saber que chegava num lugar e você poderia chegar lá na Terra Santa e acabar com a lama da Terra Santa. Você podia Entendi. chegar no Francisquim e tirar aquela lama, e tirar aquela ponte que o cara andava assim, 300 metros em cima de ponte, que tu ajudou a fazer também Entendi. mais recentemente. Sim, Entendeu? já Eu nos fiz a 2 últimos primeira vez e mandatos. depois nós voltamos para Então fazer. acabou com a história do ônibus, né, pioneiro? Que a É, Ananindeua não tinha ônibus dentro. Tinha a não, história do Bagé, como é que era isso? aí virei prefeito, 96. Hum, No dia do segundo turno em Belém, eu fiz uma operação. A última operação que eu fiz para encanar a perna. Porque eu já disputei a eleição, parecia que eu tinha 2 joelhos, um aqui e outro no meio da perna. Quando mesmo? chegou em junho, aí tira tudo e faça só um protetor. Aí quando chegou no segundo turno de Belém, Já estava eleito. já eleito, aí eu fui fazer a operação no domingo. Aí doutor João Maradei e doutor Humberto Maradei, os dois foram me operar de novo. Agora tu reposa. Aí eu só fui ficar bom em janeiro, fevereiro, março, em abril. Já eu na posse, tomei posse com a perna quebrada, Entendi. sem ter encanado. Entendi. Aí, mas quando chegou em abril, Deus abençoou e foi quando eu pude tirar tudo da perna e foi. Aí, mas já concentrado em fazer Ananindeua, trabalhando feito um Tava com maluco uma já. vontade Vontade danada de de fazer, né? transformar, e o Almir, E essa naquela vontade, pioneiro, tu, vontade de... tu acha assim, é porque tu tinha patrimônio, morava aqui, ou seja, tua vida não era só política? Porque eu penso o seguinte, e aí a gente já vai pular no tempo isso, ou seja, a gente viveu Ananindeua, a gente conhece, eu acho que ninguém conhece mais Ananindeua que você. Eu conheço um bocado, aprendi contigo, mas tu foi gestor, era o dono da caneta e por 4 mandatos foi gestor dessa cidade. Tu entrega Ananindeua, e eu sou testemunha disso, com dinheiro em caixa, não devia nada a ninguém. O CAPAG que nós entregamos, o que você entregou, era o CAPAG A, ou seja, uma condição altíssima de pegar empréstimo, que você nunca quis, até com medo de endividar o município. Você preferia se virar com pouco que tinha do que ir aos bancos pegar empréstimo. Como é ver esse município hoje? Você, com toda a sua experiência, que já foi deputado, foi prefeito 4 vezes, presidente da Alepa, às vezes as pessoas esquecem, né? Que tu foste presidente da Assembleia Legislativa e você tem uma experiência legislativa e de executivo, que é difícil, às vezes o cara tem muita experiência no executivo, não tem, ou no legislativo, não tem no executivo. Tu cultivou as duas. Como é que tu olha para esse Ananindeua hoje? Como é que você anda na Para mim rua? olhar para a Ananindeua hoje, eu olho para a Ananindeua do passado. Então, imagine eu, Manuel Pioneiro, sento na cadeira, prefeito em 97, 98, faço uma transformação da cidade. A cidade não tinha supermercado, nós convencemos os maiores donos de supermercado para Shopping irem para center. cá. Não, estou falando shopping center já agora. No Tô segundo falando, mandato. estou falando de 97, Nos 2 98. primeiros. Aí traz-se o Yamada, coloca o Yamada onde era o pioneiro, traz-se as melhores escolas, o ideal para instalar dentro de Ananindeua, traz-se o Aslan, escola de inglês, traz-se escola de dança de balé, Clara Pinto, traz-se as coisas mais importantes que tinha naquela época, Que tinha em Belém, você trouxe trouxe pra para cá. Líder, tudo nós fomos convencendo. Olha, venha para Ananindeua, a cidade é grande. Nós tiramos a Ananindeua. Aí eu tirei a Ananindeua de uma cidade que não era dormitório, uma cidade que era dormitório, para uma cidade que passou a ter vida. Eu não, eu não tomei R$ 1 de empréstimo de ninguém. De ninguém. Eu peguei o dinheiro daqui e comecei a aplicar e fui asfaltando. Almir Gabriel me deu e mandou eu escolher 2 grandes obras que eu pudesse fazer na época. Todo mundo pensa que Almir me encheu de dinheiro. Ele não me encheu de dinheiro, mas ele me deu a Mário Covas, com a exigência. Nós fazemos a rodovia do Coqueiro, mas você tem que pôr o nome que eu quero nela. Qual o nome que o senhor quer? Mário Covas. Ah, tá fechado. As pessoas não sabem, mas assim, Mário Covas era o único cara que o Almir admirava e se inspirava. Eles foram candidatos a presidente da República em 90. O Almir Ele era foi vice. convidado pelo Mário Covas para ser o vice, ele topou. Foi em 90. Eles foram Mas candidatos o a Almir tinha assim, um presidente e carinho pelo vice-presidente. Mário Covas que eu vivi. E aí ele falou, olha, eu te dou
você faz a rodovia do Coqueiro. Aí ela foi feita da maneira que eu queria. Quando nós levamos o projeto que tinha aquele canteiro no meio, as pessoas, Sim, os engenheiros não aceitavam de jeito nenhum. entendi. O engenheiro maior dele na época não aceitava, que Deus o tenha. Aí Doutor- ele virou e Qual tal? chegou o José. O nome, rapaz. Eu sei que era da CEOP, foi Porque meu ele tinha professor na mandado, universidade. Aí ele pegou e falou para mim: olha, nós não podemos fazer porque não tem. Se houver um acidente, o que você quer fazer, esses 80 centímetros, 1 metro no meio da pista, não vai dar certo. Tem que estar livre o trânsito. Falei, se vocês não fizerem o canteiro do meio, nós vamos ter muitas mortes. O que eu quero fazer a avenida é justamente porque eu cansei de ver muita gente morrer numa boate que tinha chamada Alabama, na descida do elevado. Quando descia o elevado, toda sexta passada, tinha um estirado lá de acidente, porque a pista era muito solta. E aí Muito nós larga. fizemos toda a Ananideu assim. Você está falando do doutor Zé Afonso, né? José Afonso. É isso mesmo. Aí ele pegou e falou: não tem, Pereira, não tem como fazer. O que você quer, nós não vamos fazer. Tem área aqui muito estreita. Aí eu peguei e falei: não, se não for como eu quero, eu não vou fazer a avenida. Aí o senhor me dá quanto, doutor Almir? Eu te dou 1.700.000 e você entra com 700.000 tua cidade. Você pode entrar, nós vamos levar a rodovia até lá na rodovia dos trabalhadores, que hoje é a Independência. Aí eu falei: tá fechado. Eu dei meus 700, ele deu uma coisa, e você administra e faz a tua obra. Eu fiz a obra e começamos a ter. Nessa época nós conseguimos, e nós já tínhamos um problema, que logo em seguida parou, não podia mais entrar carro de trocamento para lá, caminhões, carreta, e passou a ser esse acesso que nós temos até hoje, que só teve uma reforma agora há poucos anos aí na Mário Covas. E aí nós transformamos a cidade. Quando você me faz uma pergunta, se eu que não tinha e não trouxe R$ 1 de empréstimo, Que empréstimo. quando o município estava começando, Entendi. aí eu passo a ter nome. Em 2000, sou o prefeito mais votado do Pará. Em 2002, quase governador do estado. Em 2004, fui para Belém, fui ser vice em Belém. Era para ser As pessoas prefeito. não comentam isso, né? Em Saiu daqui 2002, foi vice em Belém, em né? 2002 era para ter sido governador. Não fui senador porque eu não aceitei ser senador. O Almir colocou o do Selmar, que está vivo aí, pode contar a história. Sim, E colocou o Flecha para ser o seu suplente. sim. Depois me convenceram aí para Belém para ser candidato a prefeito. Do E seu daí lado eu fui deixa de ser senador, vira prefeito e tu és o contra a vice. vontade dele, que ele nunca quis ser prefeito. Entendi. Nunca quis ser prefeito, mas foi a insistência do governador à época. Aí insistiu com ele, ele foi candidato, renunciou 4 vezes, em plena campanha política, eu ficando tocando a campanha para ele lá. Renunciou, não quero ser senador, não quero ser prefeito. E aí foi tocando assim e nós ganhamos a eleição lá em Belém. E várias coisas aconteceram nesse meio tempo, Entendi. mas nós levamos até o final a campanha. E Ganhou a eleição lá, depois tu vira em deputado. 2006 eu não me aguentei ser vice, não fazia nada. Não conseguia fazer nada, porque eles me alijaram do processo. Sim. Centralizou, te Eu deixou era fora. um trator, aquele cara que estava empolgado, Em tinha feito a fazer, né? transformação de Ananindeua. 90 ruas da cidade nova asfaltado, tudo transformado, 90 e tantos por cento de aprovação, ganhei eleição com 83,98% em 2000. Aí de repente você se vê tolhido de fazer alguma Só no coisa gabinete em parado. prol do povo. Foi o que eles fizeram comigo como vice. Vai viajar. Lá Pioneiro vai para a Alemanha. Vai viajar. Lá Pioneiro vai lá para Itália. Itália. Uns 5, 6, tem Viagens. que representar. E assim nós fomos fazendo, mas cumprindo nosso papel de vice-prefeito, sem desrespeitar. E aí eu voltei a ser deputado em 2006, já como candidato a deputado, porque o Almir tinha passado o governo por Jatene, em 2002. Mas nesse tempo nós criamos aqui uma coisa também. Eu ganhei em 2002, eu ganhei 18.800.000 para fazer um pronto-socorro Pronto-socorro municipal. municipal.
Esse pronto-socorro, quando o governador Jatene ganhou, ele me chamou para transformar o pronto-socorro num hospital regional. E mostrou uma filmagem, slide, aquele monte de Foi coisa o lá. primeiro, né, pioneiro? E aí eu topei a parada. Ele juntou o dinheiro dele que ele tinha, 18 milhões dele, com mais 18.880 que o Serra tinha deixado para mim. E nós passamos a ter quase 40 milhões. E o Jatene fez o Hospital Metropolitano, fez o Hospital Regional. Isso é importante, né? Foi o primeiro hospital Foi o regional por primeiro. parceria Eu tua, então, troquei, né? foi parceria. Se não tivesse o dinheiro nosso, que era fazer um pronto-socorro, que eu estou justificando isso aqui, porque as pessoas às Isso é vezes não sabem, interessante, não né? sabem por quê. Perdem a Porque, memória, não, né? porque as pessoas não sabem nem por que a Ananindeua não tenha hoje um pronto-socorro. Isso dizer que não tem, né? Porque dizem que tem, né? Só que não funciona. Bem, a se gente tem, fala. se tem, amigo, só me diga quem é que foi atendido lá, porque eu não Não, conheço. eu também Mas não aí é conheço coisa ninguém tua. atendido Aí lá, já, mas a é proposta outra já é história. tua, eu estou falando da minha. A minha foi pegar o dinheiro que nós tínhamos e transformar no Metropolitano. 2005, já eu vice-prefeito, em Belém, nós viemos inaugurando o Metropolitano. Helder, prefeito aqui de Ananindeua, nós inauguramos o Metropolitano, foi entregue o Metropolitano. Naquela época não tinha tanta moto, Não tinha. não tinha. Hoje, Não tinha tanto acidente, né? 80% das pessoas que estão sendo atendidas são acidentadas Acidente de moto. de moto. Infelizmente, é uma coisa que nós estamos vivendo. E tem que enfrentar isso, né, Tem que pioneiro? enfrentar. Fazer alguma Aí- coisa. Aí, quando você me pergunta e volta para o dia atual, se eu, pioneiro, fiz uma transformação na cidade, quando a cidade não tinha recurso, quando a cidade tinha 500, 600 milhões de recursos, que eu tive que Hoje é 1 bi e 700. 1 bilhão e 700. Eu nunca mais trabalhei com mais de 1 bi. Exatamente. 1 bi. Com todos os repasses que são feitos no governo federal, eu nunca trabalhei com mais de 1 bi. Você é Muito. testemunha disso. Sou testemunha Deixamos disso. a E cidade. nunca quis pegar um centavo. E eu era contra, eu Por que achava que- que a gente tinha que pegar. Mas tu sempre Talvez- disseste, não quero dever. Talvez tu estivesse certo e eu estivesse errado. Talvez, Mas eu vou né? pegar recursos. Se eu tenho 20 deputados estaduais para me dar 1 milhão cada um, eu tinha 20 milhões. Entendi. Se eu tinha mais 4 ou 5 deputados federais que me davam 3, 4, 5, 10 milhões, eu fazia assim. Mas você sabe o que isso tem que fazer? Quando você pega esse recurso, você presta conta. Quando você faz empréstimo, eu não sei nem se prestar conta. Aí você Não, pode não me presta. explicar isso. Essa é uma questão terrível, porque quando você pega empréstimo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Caixa Econômica, esse dinheiro vem direto para a conta. Ele não precisa ter um projeto específico, precisa ter um movimento no CREA dos engenheiros para obrigar que seja feito o projeto, que aí os engenheiros vão trabalhar. Não, você apresenta uma proposta tipo, quero asfaltar a cidade, ruas em Ananindeua, quero 40 milhões emprestado. O banco manda o dinheiro para ti e depois ele pede apenas uma explicação de como você... Não tem acompanhamento de nada, se você desvia. Só para te ter uma ideia dos números, são quase 600 milhões de reais pegado emprestado entre Banco do Brasil e Caixa Econômica. Só para ter uma ideia, o juro dele vale em torno de 5,5% a 7%, mais 2% que é a correção do banco que eles cobram para o empréstimo. Ou seja, a Ananindeua pegou quase 600 milhões, deve quase 1 bilhão com os empréstimos dos 15 próximos anos. Só hoje a Ananindeua já tem quase 150 milhões em dívida junto aos bancos. Ou seja, como viver isso, pioneiro? Como é que você, com toda a sua experiência, né, ter um pioneiro à frente, sentar-se na cadeira, e aí você vê hoje faltando recurso para tudo, não deu? Porque o município deve muitos fornecedores, quase 200 milhões, 150 milhões em dívida com o banco para esse ano 2026, 1 bi 700, onde 1 bi 200 é carimbado, vem do governo federal e estadual, são repassos obrigatórios, saúde, educação. Sobra 500, onde 350 já está comprometido, porque a garantia que ele deu aos bancos foi exatamente o repasse do município. Ou seja, se ele não... não, o repasse municipal, aquela cota que vem todo mês, que é o repasse lá, esqueci a sigla, FPM. A garantia que o município deu foi o FPM, ou seja, ou paga ou os bancos bloqueiam o FPM. A preocupação é muito Como grande, sair Omar. disso, né, pioneiro? Não é sempre para sair. Isso aí, algumas coisas na vida da gente, é dívida, é dívida. Então, você faz um empréstimo
E aí, isso aí, quanto ao juro que pagava, eu nunca acompanhei. Mas eu É. sei que a carência é 2 anos, o cara pega o dinheiro e 2 anos ele não paga nada. Então, Mas tem lá depois ele tem 10, 12 anos para pagar. tem 160 milhões de empréstimo. Aí tem 2 anos para ele não pagar, mas é 10 anos. Com o segundo ano, terceiro ano, ele começa a pagar. Começa a pagar. 25 meses ele começa a pagar. Todos os Aí começa. empréstimos de Ananindeua Aí hoje já estão pagando. falando, então todos já estão pagando. Se todos tinham carência de 2 anos, foi pego 2021, 22, 23. 23. Então, Agora já coisa está já tá vencendo, tudo- 26 já está tudo Então começa a vencendo. ter os problemas, que aí você começa a ter 14, 15 milhões de reais por mês que vai sair. Vai sair do Você caixa, pega, tem que vai sair. do caixa. Aí, mas o que me preocupa não é só isso, não. O que mais te preocupa? Me preocupa é saber onde é que está o dinheiro. Para onde foi o dinheiro? Onde foi investido o dinheiro. É, Vou pra, todo povo de Ananindeua quer saber, né? Eu Quer não mostrar quero, essa... não, só estou deixando uma coisa no ar, porque Sim. tu foste secretário de obras Sim. desse município. Todas as obras que tem nesse município aqui, eu não conheço obra nova. Se tu conhece alguma, não foi pioneiro que Não fez, conheço. e Osmar, quando era Sim. secretário de obra, e nosso Muito secretário recapeamento. de saúde, Eles fizeram muito educação, recapeamento, fizeram coisa, mas em ruas que estavam asfaltadas. coisas novas. Por exemplo, lá tem a área do Moara, lá dentro. Sim. E nós que deixamos ali. Sim. 6 milhões no ponto só para pegar o dinheiro. Só para fazer. Deixamos dinheiro lá para fazer. E mais uma lá dentro da área, lá no Curuçambá também. Mais 32, 34 milhões. Aí, bacana, tá? Mas quando a gente levava um projeto, tinha que ser aprovado o projeto. Então isso me preocupa. Preocupa mais ainda, porque hoje tem um novo prefeito. Então, essa era a minha preocupação. Eu fico imaginando, Essa era a minha preocupação. a população eu, olhando. Pioneiro, Sim. sou prefeito de Ananindeua, vou sair, vou fazer meu sucessor. Meu sucessor vai ficar com essa dívida para pagar. Eu penso mais, é como se eu tivesse meu filho, E vou deixar isso para vou deixar isso para ele, vou deixar isso aqui, tomar um monte de empréstimo, vou viver andando de carrão, vou fazer isso, aquilo, outro, depois Vou para Fortaleza, vou na praia. embora, vou curtir minha vida, e depois eu morreu, deixei aí para o meu filho uma herança. A herança que o pai deixou é qual é? Dívida. Dívida, e o moleque não vai fazer, ele não sofreu nada disso. São as que... Então, minha preocupação hoje é mais ou menos assim: quem é o prefeito vai sofrer para pagar a dívida. Eu te digo mais, Pioneiro, quando eu olho o teu tamanho, eu queria que você, como gestor, porque na nossa época a gente pegava muito pouco e investia muito. Então, quando eu falo para as pessoas que estão pegando centavo emprestado, vamos pegar aqui 1 milhão pessoa de não reais acredita. e vamos fazer a rua tal. Vamos pegar aqui 1,5 milhão, vamos fazer a rua tal. Vamos pegar aqui 17 milhões com o Helder, que era ministro. Sim, tu foste, que colocou tu dinheiro. foste o cara que foi lá os canais foram feitos foi me representar. Isso, eu apresentei lá. Ele representou e representou muito bem, não só Tora, Maguariaçu, o projeto, discutiu os projetos, nós temos Tora, Maguariaçu, mudou a vida daquilo dentro do Nova República, lá dentro do Francisquinho, mudamos toda aquela área. Então, tudo com dinheiro que nós buscamos fora. Pioneiro, é que eu quero te não tem que devolver, não tem que pagar. Tá pago, né? Você saiu e deixou dinheiro em caixa, pagar dinheiro em caixa. Mas eu fico olhando, quando eu vejo o teu tamanho como gestor, com toda a tua experiência, tudo que já foi e és para esse povo de Ananindeua, nenhuma desconsideração, mas assim, não dá para comparar você, que já foi o prefeito desse tamanho, com o atual gestor que está aí. A falta de... não é nem má vontade, é experiência de vida mesmo, para tocar um município desse tamanho, com todos esses problemas de dívida, de passado. Eu acho uma grande maldade que fizeram com ele, porque ele não tem nenhuma experiência nem bagagem para tocar isso para frente. Só para te ter uma ideia, Pioneiro, sabe quanto é repassado hoje de iluminação pública no município? Quase 8 milhões de reais. No teu tempo, era no máximo 3 milhões de reais. Hoje, a concessionária passa quase 8 milhões por mês para fazer iluminação pública. E a cidade está toda escura. Gestor é gestor, mas não nasceu para qualquer um. O cara senta, então ele não tem, se não tiver como sentar, organizar. E quando o cara já entra
sabendo que já teve o esbulho feito, porque já tem o empréstimo, tem que pagar. Aí o cara já entra pensando, eu estou devendo, o município deve, e o cara não sentar e tomar umas medidas necessárias, e cadê o apoio? Não tem Mas apoio essa de governo do experiência, né, estado, pioneiro? não tem não Tem procurou ter grupo, o não tem um grupo que respeito, pode ajudar. não tem quantos deputados federais tem? Ah, tem um, tem dois, tem três, tem quatro, você passa a ter uma nova luz. Quantos estaduais tem? Não tem. Então é uma coisa muito complexa. Muito A complexo. Eu acho que política, a ela Mineira é passa por uma grupo, crise. ela é coletiva, ela é de união, ela é de preservação, principalmente do respeito a quem te deu um voto, que isso eu sempre prezei na minha vida, isso aí era o principal. Quando você fala, vamos fazer um empréstimo, vamos fazer, tá tudo bem, vamos fazer um empréstimo aqui. Como é que fica quando começar a cair a dívida aí? Como é que vai ficar para a gente pagar os nossos credores? O problema é que tu pensa sempre Pois que é, vai como é voltar na casa vai desse eleitor, voltar? né? Então como é que vai ficar? Eu vou pegar um município desse, eu vou fazer o que com esse dinheiro? Se eu vou pegar aqui 160 milhões, para onde vai esses 160 milhões? Começa por aí. Entendi. Entendeu? Então eu tenho que pegar 60 milhões, quantos bairros nós temos? Ah, nós vamos jogar isso aonde? Águas Lindas, 10, 2, 3, 4, 1 milhão? Nós vamos jogar o quê? Se nós temos aqui, a unidade de saúde não está tendo medicamento. Nós chegamos lá dentro da unidade de saúde, está precisando de reforma. Lá dentro a escola está precisando de uma nova escola, está precisando de uma nova creche, está precisando de merenda das crianças. Como é que você vai fazer? Então, para mim, o princípio na gestão pública é o respeito ao dinheiro público. Entendi. O segundo princípio é respeito ao voto que o cara te deu um dia. Confio Ninguém em ti. vota em você esperando que você só seja porque tu és bonito ou porque tu és o bambambam. A pessoa vota em você com a expectativa que você vai corresponder com ela 4 anos. Com o quê? Que ela vai chegar na unidade de saúde que tem medicamento, que o médico vai estar lá, que os hospitais, como eu deixei 5 funcionando, que estejam funcionando, que você faça como eu fiz um dia, se eu não tiver o pronto-socorro, que eu tirei o dinheiro e dei o dinheiro para fazer o Muito metropolitano, maior. mas você tem uma coisa maior, você tinha um pronto-socorro. Do pronto-socorro nós estamos falando no metropolitano, que atendia, além do esfaqueado, o cara que tem problema no coração. Entendi. Nós fizemos mais ainda. Quando nós voltamos vamos falar agora 2013, aí nós já chegamos, eu presidente da Assembleia, com nova experiência de vida, já vários mandatos, aí eu volto para Nanideu, aí já tinha, qual era a moda? Não era mais pronto-socorro, era a UPA. Chegamos, o Helder tinha deixado a UPA da Cidade Nova, 800 pessoas eram atendidas por dia na UPA da Cidade Nova, deixou mais a UPA do Icuí, e essa nós tivemos que legalizar, passamos, organizamos, que é tripartite, Sim. quem banca é o Estado, quem banca é o município, quem banca é o governo federal, e aí nós passamos a organizar, legalizamos e fizemos funcionar também. Mas o que nós fizemos, Osmar? E tu estavas comigo. Mais UPAs. Nós fomos lá dentro de Brasília, a convite do Ministério da Cidade, e lá chegando a convite do Ministério da Cidade, 35 municípios, dos 35, só 5 toparam construir as UPAs, e como tinha a UPA sobrando, eu não queria uma UPA só. Pegamos 2 UPAs. Foi a UPA do Marighella e a UPA que foi feita no Aurá e a UPA do distrito. Aí nós passamos a ter 4 UPAs. E foi uma das poucas cidades no país que tinha 4 UPAs. Nem capital tinha 4 UPAs. Belém não tinha tanta UPA. Aí foi crescendo. E aí, ao invés de nós fazermos de novo a história do pronto-socorro, nós fomos para as UPAs. Que é a E mesma aí, coisa, unidade de pronto atendimento. é a mesma né? coisa, unidade de pronto atendimento, e o cara chegou, está sendo atendido, Encaminhado. e foi uma coisa diferenciada. Quando o cara fala em pronto-socorro, você já pensa logo que é o cara que vai morrer, que teve uma porrada, levou uma pancada, machucou, cortou a... Não, mas o sistema ficou porque o muito mais sistema evoluído, né, do SUS. evoluiu. Então, para justificar, porque o cara vai falar, pioneiro foi 16 anos e não fez um pronto-socorro, nós não fizemos porque nós fizemos isso, foi feito isso aí, Então, entendeu? UPA, né? UPA e o metropolitano. Mas, pioneiro, dentro de toda a tua experiência, tudo, você foi o tio Lúcio para o ex-prefeito de Ananindeua. Assim como o tio Lúcio foi uma inspiração para você, você foi inspiração para o ex-prefeito
Daniel, desde vereador, ele sempre olhou para você, você sempre estimulou muito o ex-prefeito Daniel. Qual é o teu sentimento hoje de ter acreditado tanto, investido tanto, apoiado, gastado horas aconselhando, coisas que talvez não tenham sido ouvido, né? Como é que é esse sentimento? Como é que fica o pioneiro por dentro ao olhar tudo Olha, isso? Osmar, eu me sinto um cara que me sinto com dever cumprido, porque eu me sinto assim. Eu acho que o que a gente aprende, a gente passa. E eu nunca procurei passar. Você foi meu secretário. Sim, Por um período de 8 anos, você se sim, afastou sim. só para ser candidato Sim, senador, senador. E quando voltou, voltou para a mesma mesma pasta que você cadeira. estava, a mesma Sim. cadeira. Então, é prova de que nós tínhamos um governo firme, Relação de compromisso, né, pioneiro? um governo Sério, com firme com as pessoas, interesse das comprometida pessoas, era. com o desenvolvimento da cidade. E eu tinha esse comprometimento de fazer com que a cidade desenvolvesse, tinha um comprometimento da minha saída anteriormente, eu não fiz sucessor, então eu me sentia na obrigação de fazer Fazer o sucessor. sucessor, né? E começamos a fazer essa construção. Entendi. E no meio do nosso grupo, nós fomos lá e escolhemos O ex-prefeito o Daniel. ex-prefeito Daniel, que me sucedeu. E nessa sucessão, a gente esperava muita coisa, esperava, no mínimo, que pudesse chegar dentro da cidade e ser bem tratado, ser respeitado, mas ao mesmo tempo que as pessoas que também faziam parte da nossa vida, do nosso relacionamento, também fossem bem tratados. Sim. E as coisas não aconteceram bem assim. Pioneiro, As eu coisas sou foram acontecendo de acordo com, acho que com as necessidades do gestor atual, que eu não sei até que ponto necessidades ou seria. interesses? Interesses, né? Eu não sei, Acho você que era fala muito dentro mais o dos como você interesse. quis achar que é melhor, mas eu penso assim, eu tinha um compromisso, meu compromisso é com o povo de Ananindeua. Eu tenho um compromisso comigo, meu compromisso é chegar em qualquer lugar da cidade e poder andar de cabeça erguida. Júlia Cefé, pioneiro chegou. Distrito Industrial, pioneiro está aí. Mercado, pioneiro fez. Escolas, pioneiro fez. Creche, pioneiro fez. Eu tinha um compromisso. Pioneiro passou por aqui, a merenda tá boa. Pioneiro passou por aqui, a rua tá asfaltada. Pioneiro passou por aqui, criança tem escola. Isso. Iluminação está acesa. Pioneiro passou aqui, a cidade está iluminada. Pioneiro passou aqui, vai conversar com o governador Aldemar Barrio para que possam juntos inaugurar a Avenida Nanim. Não é achar que eu Sim. construí e porque eu construí que isso não faça parte de um governo, porque se nós somos grupo. Governo Então é de eu todo mundo. trabalhei a vida toda num coletivo, talvez isso Mas, aí pioneiro, pode me deixar uma pessoa que alguns podem até me chamar de bobo, mas eu não me sinto bobo. entendi. Pioneiro, você podia ter peitado o Albi e ser candidato a governador. Não acho que seria o melhor momento da minha vida, porque Albi me chamou e me convidou para me ser o que eu fui. Entendi. Pioneiro, coloque seu nome à disposição no meio dos 5. Quero 5 pessoas para escolher um para ser candidato a governador, 2 senadores e um vice-governador. Eu falei, mas se eu quer 5 nomes, só tem 4 vagas. Ele falou, porque o 5º nome é o meu. E batia no peito. O 5º nome é o meu, que vou conduzir tudo isso. Entendeu? Entendi. Então, como eu vejo Tu hoje. esperou sempre pelo convite, Aí, né, pioneiro? aí não. Me convidou para ser senador, eu não quis. Convidou para ser o vice, eu não quis. Na época, 2002. E depois já me convidou para ser o presidente da Assembleia, quando ele seria o governador em 2006. Fui o deputado mais votado do estado, mas infelizmente ele não ganhou. Também não fui presidente. Depois já fui presidente em 2010, onde as coisas já aconteceram em circunstâncias diferentes. Então tudo na vida da gente tem o hoje, tem um amanhã e tem um depois. E Não, quando mas eu assim, olho para trás, é, eu me vejo como cara que um dia pôde chegar e falar, eu vou transformar essa cidade. Os mais jovens, os garotinhos de 16, 17, que vão votar pela primeira vez, o neto não lembra de mim, mas o avô lembra, o pai lembra. pai e a O mãe pai vai lembram. lembrar que um dia a Arterial 18 foi uma das avenidas mais movimentadas do estado do Pará. Não era, Nideu? Um dia a Arterial 18 recebeu o melhor carnaval do Pará. Entendeu?
Um dia, o ginásio de esporte, que hoje está parado, que Telhado furado, quebrado. acabaram, horrível. recebeu a seleção do Brasil e de Cuba, com uma das maiores jogadoras iniciando sua carreira As pessoas de não vôlei, lembram chamada disso, né? Jaqueline. Então, Eu pô, lembro o que disso. que eu posso te dizer? O avô lembra, o pai vai lembrar, o cara de 30 anos vai lembrar, o garoto de 16, 15 não vai lembrar. O meu tem 25, lembra de algumas coisas. Por exemplo, ele lembrava do ginásio muito, que eu levava ele lá. Meu filho nasceu em Sim. 2000. Em 2000 eu já tinha transformado a cidade. Já tinha transformado. Então, Mas, você pioneiro, não lembrar. Isso aí me Mas deixa... deixa eu só te perguntar uma coisa, porque eu testemunhei isso. Eu testemunhei essa. Eu acredito que o sucesso completo vem fazendo o sucessor. Tá? Agora, o sucessor pode dar certo ou não, né? Isso é uma outra cabeça que assume. Mas eu ouvi muito do ex-prefeito ele dizer da gratidão que ele tinha por ti, por ter orientado, e eu ouvi ele dizer assim, que quantas vezes fosse necessário, ele recuaria para te colocar à frente. O CP ele sempre prometeu te ter com o mesmo respeito e incentivo e cuidado que você teve com ele. Mas ele lança logo depois que assumiu o Ananindeua em outro patamar, ou seja, a Ananindeua estava terra arrasada, ele assumiu, vai mudar a Ananindeua. Isso mexeu contigo? Isso As pessoas me perguntam isso, sabe, Osmar? Você sabe por que isso nunca me atingiu? Sim. Isso não me ofende? Porque eu deixei a Ananindeua no patamar que ela está até hoje. Aliás, eu deixei com 5 hospitais, não tem 5. Não, muito melhor, dinheiro em caixa, nem que está devendo. Mexe, Osmar. Não me cutuque. Eu deixei a Ananindeua com 5 hospitais funcionando. Entendeu? Eu não deixei as coisas tudo funcionando, não deixei R$ 1 de dívida, deixei 50 Dinheiro em em caixa, mais 20, 25 horas, policlínica, o dia das policlínicas, tudo prontinho, policlínica do 8, só era pagar, entendi, entendeu? E foi só mudar da cor, policlínica do centro, tudo nós deixamos bonitinho, então isso aí eu não tive, eu nunca tive Porque tu essa sabe que vaidade. fez, né, pioneiro? É, Tu não sabe tinha- que fez. Então, Acho que é importante a gente estar eu não tinha lembrando essa aqui. vaidade mas é importante sim. É importante As estar pessoas lembrando. mais jovens que possam Tá nos ouvindo, né? e gostam disso aí, vão ver. Então eu não me sinto assim como o cara aqui. Por quê? Eu deixei Cidade Nova 100% asfaltada, eu deixei o PA 100% asfaltado. Se você tem dentro do PA a delegacia, foi pioneiro que levou. Se você tem o bombeiro lá, foi pioneiro que levou. E Se com você tem, levaste a se você tem, delegacia. se você tem a unidade de saúde lá dentro, foi pioneiro que construiu. Se tu tens creche lá dentro, foi pioneiro que fez. Se você tem a avenida, o canteiro central, bonitão lá, foi pioneiro que fez, com exceção daquela feira que ele fez ali no meio, Sim. que existia uma feira ali que dava aqueles problemas sempre com o Ministério Público, Entendi. entendeu? O resto foi nós que fomos fazendo. Se você vai para o Icuí, você vai achar as escolas municipais, todas nós fizemos. Você vai achar lá Tauari, você vai achar lá Valdemar Mendes, você vai achar lá a Escola Bosque, tu vais achar uma creche dentro do Irapuru. Então as coisas aconteceram, eu não vi nada. Se tiver alguma coisa nova, então o patamar nós deixamos. Então não Aí, era em se outro você patamar, vem- né? Era o patamar do Se você pioneiro. vem né? aí, vamos criar lá do Sul. Bacana, vamos criar o Lado do Sul. Criou o Lado do Sul. Tu era vereador, Osmar, tu Sim. sabia dessa história? Sim. Criar o Lado do Sul. Cria-se o subprefeito do Lado do Sul. O que aconteceu no Lado do Sul? Você vai lá dentro no Jardim Amazônia, tem uma escola. Quem construiu a escola? Pioneiro. Quem foi que asfaltou as ruas do Jardim Amazônia naquela época? Pioneiro. Pioneiro com os dois. secretários. Isso, e o dois. Drenagem nós fizemos. Aí você vai lá dentro do Girassol, lá tem uma creche, tem uma escola. Maria Estelita, quem construiu? Pioneiro, eu lembro disso, vi isso. Creche do Girassol, quem construiu? Entendeu? Asfaltamos das 13 ruas, nós fizemos 8 ou 9 ruas e deixamos outras lá. Você vai lá na frente, quando nós assumimos a prefeitura, não tinha cemitério. Aí fomos lá, compramos, Terreno lá. quem fez o cemitério que tem lá algum tempo atrás fui eu. É ruim falar de morte, mas tem que falar. Cemitério Veio a pandemia, É. se não tivesse esse cemitério, nós tínhamos tido problema. O pioneiro foi lá, resolveu. Hoje, se você for lá dentro do cemitério, tu
vai sair doido. Uma correndo lá, bagunça. entendeu? É Então, pioneiro. os Mas respeitos você que criou ele tem. isso, fez tudo isso, um cara grande pra caramba. Você vai lá para dentro do Marighella, você vai achar lá uma creche Que é. chamada Marighella. É. Você vai lá achar a maioria dos asfaltos, 90% nós fizemos. Você vai achar uma UPA, nós fizemos. As áreas Você sociais, vai, né? você vai chegar lá dentro, você vai achar 10.800 apartamentos construídos dentro de Ananindeua, entendeu? O município que mais trouxe Minha Casa Minha Vida naquela época. Então, que patamar é esse? O patamar é nosso. É. Mas Então, tá se bom, for pensar, era outro patamar, mas um patamar mais baixo, né? É o patamar de baixo, não é o de eu cima, não né? sei nem se o patamar tá baixo ou tá de cima. Não, tá Como é que muito o de patamar baixo, tá pioneiro. no Tá meio? devendo, É. tá no escuro, tá bom. Mas eu quero passar para outro assunto, pioneiro. Hoje tu és pré-candidato a deputado federal com toda essa bagagem. A gente espera muito que a população de Ananindeua reconheça tudo que você fez, tudo que é Ananindeua, aquilo que a gente está falando. E você está hoje numa posição contrária ao teu sucessor, né, que é pré-candidato ao governo do estado, e você está no MDB hoje apoiando a Hanna. Como é que está essa disposição para essa pré-candidatura tua? Olha, eu vejo na Hannah uma mulher com um futuro muito grande, um compromisso muito grande com o Estado. Sim. Aí, quando a gente vê isso em alguém, esse comprometimento em servir ao Estado, em servir ao povo, isso transforma. Foi isso que me fez estar ao lado da Hannah. Eu que um dia passei 25 anos contra os barbários e levado pelo meu sucessor, pelo Daniel, para estar ao lado do Helder e depois tentar ser convencido a ficar contrário, que motivo teria eu para estar contra um governo que está dando certo? Um governo que a prova está toda aqui dentro de Ananindeua, só de elevados que nós temos aqui, são 5 que nós temos, entendeu? Só de ver os nossos canais todos prontos, foram compromissos nossos com o governador na época. Então, Monita Gerosa, Tudo. né? O Hospital Anita Gerosa já é uma coisa que não era para nem existir para o governo do estado. Não era Porque pra cair. eu fui prefeito 16 anos, nós mantivemos o Anita Gerosa sempre foi o hospital que nos deu. Então, quando a gente fala do Anita Gerosa, é uma coisa que nem era para existir esse tipo de conversa. Não era para cair. Eu não Não era consigo pra entender falir, né? como é que eu recebo recurso para pagar um hospital filantrópico, eu recebo recurso e não repasso. Nós passamos Verba carimbada. 16 anos, mantivemos o Hospital Anita Gerosa, 16 anos, mantivemos um cuidado com lixo. Você lembra que nós tínhamos alguns bolsões de lixões? Sim. Mas a dona de casa não ficava 3, 4 dias com lixo em casa, não. O lixo Lembra doméstico disso? era Lixo regularmente regularmente recolhido. tinha e dia, tudo, tabela, obrigação. horário, né? Então hoje a dona de casa está se estressando com esse negócio, então me preocupa muito quando a gente fala muito de Ananindeua e você anda, fica uma coisa meio assustadora. E quando você fala em iluminação, mais ainda, quando você Muito, fala né? Tá muito preocupante. é uma cidade nova, por exemplo, que você pouca coisa viu acontecer dentro da cidade nova. Você viu mexer na Praça da Bíblia, o povo frequenta. Você viu mexer, que foi eu que construí. Você viu mexer no Complexo do 8, que eu tinha deixado totalmente reformado, prontinho, mas vamos mexer aqui. Aí para ver se esconde ou apaga a imagem da Esconde gente. alguma coisa. Pioneiro, mas você falou na Hanna, né? A Hanna é a primeira governadora, funcionária pública, que assume com toda a experiência de acompanhar o governador, o ex-governador Helder. E aí, eu vi, um dia desse, o Edir veio... Eu não concluí da Hannah, Sim. mas vou concluir da Hannah. Então a Hannah, ela é aquela pessoa que, funcionária pública, 31 anos de vida pública, 8 anos trabalhou aqui com o Helder, conhece a Ananindeua como ninguém. Uma pessoa que criou alguns programas fantásticos no estado do Pará, Por Todas Elas é um deles. Sim, Se não tivesse o Por Todas Elas, a Ananindeua estava penando muito com saúde hoje. tava. Eu não tenho dúvida disso. Você é testemunho, Por Todas Elas já veio a Ananindeua várias vezes, e talvez até 2, 3 vezes no mês. Aí facilitava muito, trazendo médico, então, criou por todos eles. Trabalhou muito para que tivesse o Hospital da Mulher junto com o Helder, conhece todos os projetos necessários para o desenvolvimento do Estado. E pioneiro, É uma pessoa corretíssima, uma pessoa que tem aquela vontade de construir.
é uma pessoa humana. Algumas coisas na Hannah me chamavam atenção. Vou te dar um exemplo claro aqui. Hannah, pontual. Hannah, dá um tempinho para a gente organizar para você chegar aqui na nossa reunião, no encontro. Ela, em ponto, se era 14 horas ela chegava. Aí, às vezes, ela chegava, tinha 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 100 no sol. Aí, ao invés dela ir para o palco, vamos agasalhar as pessoas primeiro. E são detalhes da vida da gente, sabe, Osmar? Já vi isso Que muito nos chama parte dela. atenção. Cuidado, Essa- respeito é, às pessoas. Esse cuidado que eu também passava e tinha com as pessoas, ela tem. Eu tinha e tive muito esse cuidado. Olha, vê se as pessoas vão pegar chuva, vê Sim. se a pessoa tá, como é que tá a situação. Vamos fazer os eventos lá da Arterial 18, verifica como é que tá a segurança. E você Entendi. se lembra muito que nós Lembro, sofremos muito com isso, você E era pioneiro, secretário, junto com você outros tocou um secretários. negócio que às vezes a gente passa despercebido. A Hannah conhece muito a Ananindeua, né? Então a Hannah governadora, ela viveu 8 anos aqui conhecendo os bairros, as dificuldades. Ela conhece muito bem. Talvez não como você que foi gestor aí 16 anos, mas Hannah tem assim um DNA de Ananindeua também, não tem? Tem. Ela conhece tudo, ela conhece a fundo, ela conhece as pessoas por nome, Sim. ela conhece todas as lideranças, ela tem esse convívio, Com a entendeu? Ananindeua. A pessoa tem, ela convive. E esse convívio não é só Ananideu, é Belém, esse convívio é todo o estado do Pará. Ela acompanhou o Helder no dia a dia, ela andou com o Helder. Só que tem aquela imagem, né, Osmar? Qual é a imagem que tem? É vice. Sim. Aí os olhos voltam para quem? Ah, Pro governo. que era protagonista, Era né? O Helder protagonista, e o cresceu Helder demais. cresceu, o Helder, o cara grande. Virou a o cara- nível internacional, né? o cara grandão, um cara que A luz que bateu muito transformou, a forte. luz bateu muito forte e ele soube conduzir a luz e Sim. levando a luz para onde ele direcionava. E eu acho que ele não fez nada de errado, fez tudo perfeito, uniu o que não podia ser unido, juntou um Juntou pioneiro todo com mundo. ele, foi juntando todo mundo, foi agregando Isso é PSDB, articulação e PSDB, humildade, né? Esqueceu PT, tudo. MDB. Olha, eu não estou aqui, sou o governador Helder, sou o governador do MDB, aqui está o governador do Pará, aqui está o governador que quer transformar, aqui está o governador do Sul, aqui está o governador do Oeste, aqui está o governador que está para dialogar com vocês. Então, atendia de manhã em Belém, quando dava 5 horas da tarde, estava lá dentro de Canaã dos Carajás. É. Ah, mas Canaã é uma cidade rica. Ah, por isso que o Helder foi. Não, senhor. Quando via, Helder estava lá dentro de Pissarra. Ah, é cidade pequena. Quando via, Helder está dentro de Marabá, é cidade grande. Então ele fez com que todos, no contexto de um modo geral, Ninguém tinha saudade do governador que estava todo dia. pobre, rico. Às vezes o cara estava até falando assim, ei, o senhor está vindo demais aqui, entendeu? Por quê? Porque foi um governador presente, ele prometeu isso muito na campanha, e isso eu pude testemunhar já agora em 2025, pude testemunhar isso em 2022, na reeleição dele, que eu fui pré-candidato, fui candidato ao Senado e andei o estado com ele. Então é uma coisa de uma frequência muito, muito grande. Muito grande. E o né? compromisso grande, e o que é mais interessante nisso tudo isso, todos os compromissos que eu vi o Helder fazer, ele honrou. E a Hannah não é diferente. Todos os compromissos que a Hannah tem feito, que o Helder prometeu, a Hannah está honrando. Tá cumprindo. Isso aí pra gente é muito Isso é importante. grupo, né, Pio? É Isso é grupo, é parceria. Primeiro, mas falando de Hannah, né, candidata à reeleição aí crescente nas pesquisas, conversava com o Edi Veiga aqui, a gente falava no vice que mais pode potencializar a Hannah, porque o Helder tem uma característica, o Helder saiu dessa caixinha esquerda-direita, o Helder sempre falou com o trabalhador, o Helder sempre falou com o produtor rural, o Helder sempre teve nas lutas de classe, ele sempre saiu dessa linha. Mas Hannah hoje está no MDB, né? Quem seria um vice ideal, se você pudesse pintar? De onde viria? Mais ligado à esquerda, mais ligado à direita? O que você pensa nessa Sabe, discussão? vice é uma coisa muito pessoal. Isso é uma coisa muito pessoal. A essa altura, o Helder já deve saber o que ele tem na cabeça, como é o compromisso. Você acha que ele já está pensando? Já deve estar pensando, não só o Helder como a Hannah, porque a Hannah, por mais que o Helder pense, nós somos grupo, mas também tem que pensar na Hannah, com quem ela convive, com quem se dá. Mas eu vejo uma facilidade muito grande da Hannah de convivência.
ela não tem essa dificuldade De conviver com de ninguém. conviver com ninguém, como eu também não tenho, e nem o Helder. Você sabe por que ela não tem esse problema? Porque ela está interessada só em desenvolver o Estado. Enquanto você tem esse pensamento, quem vier, que venha e te acompanhe. Eu fui prefeito 16 anos, meus vices me acompanharam, me respeitaram, me trataram bem, eu tratei todos eles bem, porque eles tinham o mesmo projeto que eu tenho. Quando você tem o vice Mesmo assim, pensamento. então eu acho que o Helder, nessa altura do campeonato, tem os compromissos dele e deve ser honrado todos os compromissos. Ele é um cara que, até hoje, tudo que prometeu tem cumprido, nos acordos políticos aqui, no cumprimento com todos os acordos. Isso também não é diferente com a Hannah. Isso facilita muito o diálogo quando a pessoa fala que vai fazer tal coisa e consegue fazer, entendeu, Osmar? Aí já vai facilitando tudo. Eu acho que Helder já deve ter em cabeça. Se você me perguntar hoje quem seria, e como você me perguntou, quem é o vice ideal para Hannah, eu acho que o Helder tem isso na cabeça e não é uma resposta muito difícil para se fazer, porque quando você tem uma cabeça forte e uma cabeça pensante forte para governadora, e nós temos essa cabeça pensante forte, que é a Hannah, você automaticamente pode se servir com um vice que as pessoas vão acabar aceitando, porque tudo é um acordo político que pode ser necessário. Então tu acha que Eu tem vejo, da eu questão vejo, política de eu uma vejo questão vejo a regional. questão, pode ser regional, Sim. é uma questão que o Helder tem que definir, se isso aí vai mexer lá para o oeste, vai mexer para o sul, se é como ele acha. Por exemplo, aí tem um nome muito forte que eu concordo e respeito como um grande homem que tem esse estado do Pará, o Celso Sabino é um grande Sim, nome. foi inclusive O o Celso é um professor grande Edi nome, tem fala maior que respeito e se o Lula botar admiração. a mão em cima do Celso, o Celso seria o candidato ideal, funcionário público Hoje, se da você mesma linha da governadora Hannah. um cara Um cara com experiência no legislativo, foi Um cara muito inteligente, um muito cara inteligente. inteligente, também respeitador, um cara que a gente tem o respeito por ele, seria um bom vice. Esse aí é uma coisa, é um bom nome para ser vice. Aí são coisas que o Helder deve trabalhar, ver como é que deve ser feito. Isso aí é umas coisas que, quando a gente está em cima, a gente define. Quando a gente está mais embaixo, A a gente gente vai respeita, construindo, vai conversando e nós vamos respeitando. construindo um trabalho mais agregador, que é meu papel, sempre foi de agregar, de juntar, de somar e não dividir, do que criar perspectivas, entendeu? Como hoje também se fala muito que o PT vai dar o nome é de seu tem carta, a gente tem o maior respeito por todos eles, entendeu? É por isso que Então, se são fala assim, pessoas, eu convivi, o Celso eu só pode ser convivi, vice se o convivo, PT abençoar ele. eu convivi, convivo com todos eles, então aqui eu não posso chegar aqui e Não, a gente falar: tá olha, pensando só eu sou um cara que acho que é fulano, que é ciclano, entendeu, Osmar? entendi, Eu penso que o Helder tem isso bem nítido na cabeça, e se não tem pensado, tem que pensar. É uma dor de cabeça a mais. Então, bora Mas voltar para ele ti, pioneiro. Tu é candidato a deputado, a Hannah ganha a eleição, você se elege deputado federal, e aí? Esse coração vai ficar no legislativo ou você pensa em voltar para os braços de Ananindeua para tirar Ananindeua desse buraco? Osmar, a nossa vida era uma coisa, uma caixinha de surpresa, né? Sim. Olha, para mim, eu não seria mais candidato a nada, teria parado. Queria que meu filho tivesse entrado na política. Pioneiro, verdade, você já pensou em parar? Então, tu não Aí eu consegue parar. não quis entrar. Aí Ia assim, ficar quieto. eu poderia me realizar no meu filho. Aí ele: não, pai, eu não quero, não tô muito novo, não quero entrar na política. Fechado, Leonan, tranquilo. Aí eu resolvi parar, 14 de agosto, me despedi do grupo que eu estava no meio. Falei: olha, tô fora, não contem mais comigo. Parei. E aí começaram a me instigar, dois deputados estaduais, o Vitor Dias e o Fábio Figueiras, e me instigando: vem, volta, volta, me levaram com o Chicão, trouxeram o Chicão até a mim, e aquilo foi aquela aproximação, quando eu assustei Helder me convidando para ir para a Companhia de Habitação do Estado do Pará. Entendi, para a Coab, né? E na realidade nem era a Coab que estava na nossa cabeça. Entendi. Eu tinha 7 secretarias e de repente eu fui parar na Companhia de Habitação lá na Coab. Então,
A vida da gente é assim. Que foi uma experiência também Agora, muito boa para Foi, ti, né? foi. Mas Não só foi boa para mim, como foi boa para muita gente, entendeu? entendi. Foi boa para muita gente, porque nós conseguimos realizar o sonho de muitas pessoas que estavam esperando, estavam com o sonho de melhoria, da melhoria na sua casa. E eu não posso te dizer o que que me passa se eu consigo ficar, porque eu tenho um um problema na vida muito grande, entendeu? Às vezes a gente pensa que fica e o povo chama, entendeu? E a chama, ela bate pesquisa. Se o povo chamar, tu vem? É, A pergunta é essa. o povo chama eu que vem, mas é um buraco muito fundo. Tu sentar numa cadeira que você deixou Limpinha, arrumadinha, novinha. para o cara sentar igual eu tô sentado aqui nessa Essa poltrona. essa oportunidade aqui que tu estás me dando desse podcast, bem tranquilo. E aí, de repente, eu chego aqui, você me convida daqui 1 mês, eu volto aqui. Deu uma zebra na vida do Osmar faliu. Aí você vai te dar entrevista com essa cadeira sem Só o forro, banco. só o banco lá embaixo, só o couro lá embaixo. Então é uma preocupação que a gente tem, mas eu tô brincando, mas falando sério. Se tiver que vir salvar essa cidade, tu volta. Tive que salvar, porque É salvar, pioneiro. eu Esse sou salvador buraco da que nós pátria. estamos, a Mas expressão. o nosso nome ele tá para a gente servir sempre ao povo que um dia serviu a gente, Osmar. Eu, quando cheguei aqui, eu cheguei para ser dono de supermercado. 10 anos depois, já era um cara que me senti realizado financeiramente, realizado com tudo de bens materiais que eu desejava ter, eu tive. Depois entrei na vida pública e Deus continua me dando vitórias, Sim. vitórias, vitórias. Rapaz, isso é uma coisa. Deus me dá uma vitória agora para deputado federal. Sim. Se Deus quiser, pré-candidato, e Deus me dá uma vitória. Lá na frente o povo chama, 2 anos depois. Aí são coisas, oportunidades da vida que a gente tem que ir avaliando com os amigos. E aí, olha, tá precisando, nós estamos aqui, é o grupo, é a Hanna governadora, é o Helder senador, é pioneiro que Deus abençoou, chegou na Câmara, e outros parceiros que chegaram. Então, mas o precisando é ali, o lugar que te encaixa é ali. Entendi. Aí a gente está para servir. Então como pronto, nós sempre Maneireu é servimos, entendeu? tempo e tem o pré-candidato a deputado federal, Manuel Pioneiro. A população precisa entender que esse cara que faz parte da história de Ananindeua, hoje é pré-candidato a deputado federal. Pioneiro, a gente já está caminhando para o fim, mas tem uma perguntinha que eu quero te fazer. Me disseram até assessoria que não faz, mas eu não tenho, eu não vou segurar essa pergunta. Dizia o Java Passarinho. A pior pergunta é a última. E aí? Com essa brincadeira tem uma história de salário mínimo que dá para umas histórias assim. Não, Pioneiro, a pergunta é a seguinte: o ex-prefeito, agora recente, gravou um vídeo, né, sendo entrevistado, e ele declarou que realmente ele comprou uma casa em Fortaleza, casa de praia, mas foi uma compra entre amigos, tá? Ele assumiu isso, que ele realmente comprou a casa. Isso foi notícia no Fantástico e tudo, e ele disse que foi entre amigos, mas todos os amigos são fornecedores da prefeitura. Ou seja, o núcleo de amizade confundiu o público com o privado com o público. Como é que a população lê uma situação dessa, de que eu comprei uma casa com fornecedores? Ou seja, você que nunca teve escândalos nesses 16 anos da sua história, como é que você vê isso? Olha, eu não sei te responder muito não, porque eu não consigo ver, né? Eu não consigo ver, eu não consigo, Entender. eu consigo entender, eu nunca tive esse tipo de coisa, eu tenho que estar justificando depois. Eu só me lembro que, por menos que isso, eu já tive problema. Fui assistir um jogo da Copa, o único jogo da Copa que eu assisti da minha vida, lá em Fortaleza. Quando eu cheguei, uma semana depois, eu estava sendo convocado pelo Ministério Público para responder por que eu tinha sentado em umas cadeiras que eram reservadas a uma revista e coisa Coisa tal. tão boba, né? Coisa boba, e eu tive que responder porque tinha trocado os ingressos. Isso foi em 2014, se não me engano, foi a Acho Copa. foi Foi 2014. 2014. Então, tinha trocado os ingressos, uma coisa assim, e eu fui sentar perto dos amigos. Então, eu não consigo, de Imagina. verdade, Osmar, não consigo imaginar nem responder a esse tipo de coisa, porque eu sempre procurei estar olhando para a justiça, olhando para o Ministério Público, olhando e tendo respeito por todos, entendeu? Eu procuro olhar para um terreno do vizinho ali e respeito. Olha, vamos invadir, não invada. Olha, nós já estamos aqui há 20 anos, então
tem jeito de organizar, de legalizar, legalize, mas eu não consigo fazer as coisas assim, e depois tentar me justificar. O trabalho pra gente tem que ser bem Preventivo, organizado. né, Na responsável. verdade, a gente quer e quer ver a Ananindeua sempre como eu via, né. Veja a Ananindeua no Minuto do Fantástico. É, eu lembro disso. Aí lá aparecia gente fazendo: "Olha, veja o que está acontecendo no seu bairro". Aí era as inaugurações, aí essas coisas que a gente não tem. Eu não quero entrar muito em detalhes Mas sem coisa de justiça, porque tá a justiça aí para fazer e ela que apurar, né? apura, Acho ela que a que população faz. merece uma Eu resposta acho que clara disso. eu Eu tenho certeza que isso sempre não deve respondi. ficar no campo político, isso deve ficar no campo da Eu apuração sempre respondi jurídica, à né? altura de tudo que eu fiz na minha vida, porque a gente procura fazer tudo legalmente. E quando você compra um bem, compra um imóvel, compra alguma coisa, ele tem que ser declarado, essa coisa toda. Então, eu prefiro não estar entrando nessa seara de compra, de decisões, de justiça, do que está acontecendo em Ananindeua. As coisas são muito claras, né? Dentro de Ananindeua, já está aí, todo mundo está Acho que a vendo, diferença tua é que discutindo. tu mora aqui, vai e volta, tu queres ficar aqui, talvez morrer aqui nessa cidade, né, pioneiro? Eu E não tu quero tem- morrer, pô, eu quero Não, viver. Esse não, negócio mas de tu morrer quer ainda morrer não. porque eu Mas acho que todos nós vamos morrer, né, os bagunheiros. mas eu acho o Mas eu seguinte, eu quero acho que o teu compromisso é que tu queres ficar velho aqui e quero ter o ficar velho, respeito da velho. população, Velho, sendo respeitado. andando na rua, E o cara olhando, sem brincando, batendo usar papo, como você disse. Ainda mais que agora tem o shopping. Antigamente era um monte de lojas separadas. Agora tem o shopping, o cara quer entrar no shopping, quer chegar lá e vai lá passear, né? passear. Levar a dona Lenice para comprar É, umas coisas e ninguém tá apontando o dedo. olha lá, vai, o cara tá apontando, olha, o pioneiro tá ali, bacana, aquela gente boa tá ali, tá, entendeu? Fala, galera! Estamos encerrando esse bate-papo aqui com esse cara que é um baita líder, um exemplo, uma história. A gente ficaria aqui 3 horas para contar tanta experiência legal. Assiste a gente, marca a gente, deixa o like, Osmar Nascimento Oficial no Instagram e Café com Osmar podcast no YouTube. Se inscreve lá, deixa teu like. Pioneiro, qual a tua rede social e deixa um recado para esse pessoal aí. Amigos, nos acompanhe, você de Ananindeua e de todo o estado do Pará. @Manuel Pioneiro. Estamos juntos.